Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um SETcast, o podcast do SES. Hoje, aqui na nossa mesa, é uma honra receber o professor Jefferson Comim, né? Uma obrigado, fera aí da área da nutrição. Tem muita história para contar e vamos lá, vamos começar. Jonathan, faça as honras aí e esmaga o cara. Obrigado, inclusive. Valeu. Quanta resposta. Prazer a todos, sou o Jonathan Bourdignon. Bom, a primeira coisa que eu já quero saber, ali para iniciar nosso papo, até que a gente acaba perguntando aqui para todo mundo, o que a gente quer saber é realmente o início ali. Quando foi que você decidiu fazer nutrição? Assim? Tá. Porque a gente vê alguém, sempre um estudante, escolheu um curso. Às vezes a gente pergunta uma pessoa, ela não sabe muito bem responder. Às vezes foi influência da família, né? Então, quero saber, você decidiu mesmo, você quis essa área? É interessante essa pergunta. Fala, pessoal, beleza? É interessante essa pergunta porque eu já escutei aluno falando que, por exemplo, decidiu fazer biomedicina porque usava jaleco. Nossa! Você faz, como assim? Quer fazer cuidador de idosos, 16 meses. Não, o cara que frita pastel e também usa jaleco. Então, não tem nada a ver, né? Porque fala de pensando num status, alguma coisa do tipo. Mas, o que acontece? Eu decidi ir pra nutrição por conta do esporte, por conta de exercício. Eu entrei na faculdade de nutrição e já queria fazer nutrição esportiva. Já queria, assim, bem focado. E tudo isso aconteceu por conta de hábito e estilo de vida. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu ainda pratico, né, jiu-jitsu, e eu praticava jiu-jitsu e competia bastante. E aí surgia aquela dúvida, né? Aquele cara parava de comer pra entrar no peso, o outro tomava tal negócio pra conseguir render mais. Eu ficava, putz, será que isso funciona? Será que isso não funciona? Como que eu vou saber? Preciso estudar, né? Então o clique para entrar na nutrição foi justamente esse. Então, assim, eu vi algo que estava na minha prática do dia a dia e eu falei, não, eu preciso aprender qual que é a teoria por trás disso. Tem até uma história que acabou influenciando no final de 2007. O líder da nossa equipe de jiu-jitsu acabou morrendo. Era um cara famoso, jogar aí na internet, Ryan Gracie, digitar na internet. Ele acabou morrendo. E aí eu fui no enterro dele, no velório, e a gente conheceu a família dele, enfim, eu e meu professor, a gente conheceu a família dele, e uma das tias dele falava que a família lá ou estudava luta ou estudava nutrição. E tem até vários livros, eu acabei lendo o livro deles, enfim, e eu acho legal no livro deles porque eles são muito sinceros, quando eles colocam no livro deles assim, não tem nada de científico aqui. Porque a gente vê aí em YouTube, a gente vê na internet um monte de coisa, um monte de gente falando sobre nutrição, e essas pessoas, elas falam que tem ciência por trás, mas não tem. Então eu achei muito honesto naquela época, quando eu tinha meus 16 anos, enfim, eu achei muito honesto naquela época que eu li o livro. Olha, não tem nada de científico aqui. Já falava. E aí foram algumas coisas assim que colocaram essas interrogações na minha cabeça para eu ir para nutrição, né? Acabei entrando no curso de nutrição. Eu entrei no curso de nutrição, o jiu-jitsu me ajudou a financiar o curso, porque eu disputava campeonato pela faculdade. Então tinha bolsa atleta. Então tinha bolsa atleta. Se não fosse o jiu-jitsu para colocar a interrogação na minha cabeça, se não fosse o jiu-jitsu para me ajudar, provavelmente não tivesse feito. É claro. Aí eu fui fazendo nutrição. Cara, tudo que surgia gratuito de curso, eu tava lá. Tipo, eu ia. Tudo que surgia de gratuito de curso, eu ia. Aí, mais ou menos na metade do curso, eu conheci... Vocês sabem quem? Sabem quem, né? A chefa. Eu conheci a minha chefa. Tá no episódio passado. Tá no episódio passado, a minha chefa. Episódio que durou aí 10 horas. Que ela gosta de falar um pouquinho. Eu conheci a chefa, né? E ela já tava, acho que ela tava 1 ou 2 anos à minha frente, enfim. E ela já tava engatilhando pro mestrado. Ela já tava indo, mano, nerd, né, velho? Quem manda em tudo. Mano. Me fizeram uma pergunta no Instagram, foi assim, o que você aprendeu nos últimos anos, assim, top 5 mais importante? E aí eu não respondi ainda, mas eu tô pensando em colocar assim, primeiro, obedecer à esposa. Segundo, não esquecer o primeiro. Eu falo que eu sou faixa preta de jiu-jitsu por defesa pessoal, velho, não é por hobby.
Entendeu? Pra não apanhar em casa. Então, assim, aí eu conheci a chefa e a chefa já tava engatilhada no mestrado e, putz, a minha pretensão é muito louco como as coisas acontecem, né? Por mais que eu fale, eu entrei na nutrição pensando em nutrição esportiva, eu nunca pensei em virar professor, em ser professor, entrar numa sala de aula para ser professor ou então desenvolver pesquisa. Nunca tinha pensado nisso. E aí ela acabou me levando para esse lado, tanto é que eu tava no último ano eu lembro que foi engraçado, porque assim, eu tava no último ano da graduação, acho que no último semestre, se bobear, e eu já tinha prestado a prova do mestrado, para entrar no mestrado, eu passei. E aí você fala, pô, da hora, o cara passou. Só que, mano, eu não tinha me formado ainda, tá ligado? Tipo assim, pode ser que eu não passasse na graduação. O que eu ia falar pros caras do mestrado? Caramba. E aí eu acabei... Você fazia iniciação científica? Nunca fiz, velho. Você só meteu a cara, fez a prova e passou. E assim, posso te falar... Ferraram, hein? Me arrependo muito, você que está na graduação, me arrependo muito de não ter feito iniciação científica. Se você quer ir para a área da pesquisa, se você quer ser docente... Vale muito a pena você já fazer uma iniciação científica. Na verdade, eu acho até para quem não pretende ir para a área acadêmica, eu acho que é legal fazer iniciação científica. Porque assim, não vai ser... Quem sabe você não se descobre, né? Também, mas também eu acho que não vai ser algo tão pesado assim, que acho que a pessoa não consiga lidar. E é o contato que você tem com a pesquisa, com a ciência. Porque na prática clínica... Você tem que ter embasamento em tudo que você for passar para o seu paciente. Perfeito. Então, se a pessoa precisar ler um artigo, ela já vai ter uma noção de como funciona. É isso. Isso é exatamente o que eu ia falar. Então, na iniciação científica, dependendo de onde você for fazer, você pode fazer com, sei lá, experimento com camundongo, enfim. Mas o que você vai aprender? Você vai aprender a estudar. Se você sabe estudar, você consegue aprender qualquer coisa. Então, tipo assim, você vê o cara que ele sabe estudar, o cara é engenheiro, mas às vezes o cara manja pra caramba de nutrição. Por quê? Porque ele sabe estudar. Então, se você souber estudar... Nossa, você deu uma resposta que eu nunca tinha escutado e faz total sentido. Se você souber estudar... O cara, sei lá, o cara de novo, é arquiteto, mas o cara toca violão pra caramba. Mas por quê? Porque ele sabe estudar. Então, se você souber estudar, você consegue aprender qualquer coisa. Sim. E na iniciação científica, você vai aprender de fato a estudar. Porque, infelizmente, tipo... Você fala, mas na graduação eu aprendo a estudar. Você que pensa. Vou ser sincero com vocês. Você que pensa que na graduação você... Porque muitas vezes a gente fica só criando expectativa de que o professor vai colocar aquilo na nossa cabeça na graduação. E não vai acontecer. Quando eu falo estudar, é você levantar uma dúvida e você se virar para responder essa dúvida. Você ir atrás, investigar. Você ir atrás. Então, tipo assim, cara, vou pesquisar no Google. Aí você fala, puta, mas será que a qualidade dessa informação, ela é... boa, ela é verídica. Tem mesmo quando você estiver fazendo ali o seu relatório ali da iniciação científica, qualquer documento, você colocando ali os resultados de uma pesquisa, você vai ter que embasar eles. Você vai ter que defender eles. Então, você realmente vai ter que pesquisar, vai ter que aprender, sabe? Vai ter que sustentar aquilo que você está falando. E você tá fazendo essa iniciação científica, você não tá sozinho, né? Você tá, por exemplo, você tá com um cara que é... Você tem o chefe do laboratório, por exemplo, você tem lá mais 3 ou 4 alunos de mestrado, mais 2 ou 3 de doutorado. Você pode... É uma escola... você pode, tipo, perguntar para um, para outro. Então, assim, se você tá na graduação, vale muito a pena. Vale muito a pena fazer uma iniciação científica. Eu já falei aqui em outros episódios, inclusive no passado, eu não fiz durante a graduação. Eu fui fazer depois que eu me formei. Eu fiz de forma voluntária. Aí já entra num estágio. Porque eu queria entrar no mestrado, então eu não tinha passado na prova do mestrado de primeira, mas aí eu decidi continuar com aquele orientador. Falei assim, deixa eu fazer iniciação científica com você de forma voluntária. Vamos lá. Aprendendo, rotina. E foi muito bom, que aí depois, quando eu entrei no mestrado no ano seguinte, eu já tinha uma base lá atrás, já tinha um contato ali com artigo científico. Eu acho animal, acho que vale muito a pena. Tanto é que hoje eu não dou aula mais na graduação, mas sempre que surgir aluno, pô, Jeff, posso fazer iniciação científica? Cara, a gente tem que se virar pra você fazer, vamos dar um jeito de fazer. Então, assim, vale muito a pena fazer mesmo. E aí eu prestei o mestrado, enfim, aí deu certo. Afinal, embora eu tivesse já passado, enfim, consegui concluir minha graduação. Prestei o mestrado,
Fiz o mestrado, a gente teve alguns resultados muito legais ao longo do mestrado com o grupo, né, de pesquisa de maneira geral. A gente apresentou esses resultados num congresso, consegui ganhar um prêmio. Tipo, eu não gosto muito de falar isso, porque parece que eu sou snob. Desculpa, não, mas tem que falar, pô. Eu não curto muito, eu fico meio envergonhado. Não sei se vocês repararam, mas estou olhando pra baixo nesses momentos. Não, mas é aí que você tem que falar. Não pode falar do seu prêmio. Pelo amor de Deus, eu não quero parecer isso. Porque tem que mostrar pros caras que é possível, entendeu? Sim. É possível. Igual não, é possível. Você falou, é possível. Se não fosse o jiu-jitsu, talvez eu não conseguiria fazer a minha faculdade. E você vê, é um negócio que, tipo assim, surge no seu dia a dia. Você tá lá na adolescência, sei lá, Cara, eu aposto que um monte de gente tava na adolescência, faz academia e surge uma interrogação e fala, putz, eu vou fazer uma educação física, vou fazer uma nutrição, vou fazer uma biomedicina, vou fazer uma medicina, alguma coisa do tipo. Então, é coisas que surgem no dia a dia. E aí, uma história legal, inclusive, eu acho interessante eu falar isso, compartilhar com vocês, porque vai linkar com uma opinião minha, que eu falo para todos os alunos que eu tenho contato, que a gente conseguiu escrever um resumo, mandar para o congresso. Esse trabalho com os resultados do mestrado e foi ali, a gente foi agraciado com o prêmio. Isso em 2015. Só que era um trabalho que foi submetido para a Sociedade Respiratória Sociedade Europeia de Respiratória. E aí a gente tinha que falar inglês no negócio, né? Só que aqui nosso... aquela ATS, não? É o European Respiratory Society. ERS. Sim. É o ERS. E aí, cara, não falava inglês. E tipo, cara, você tem que falar inglês. Até mesmo porque tudo que sai de ciência, publicado, feito no Brasil ou não, feito em Portugal, que seja, cara, é publicado em inglês. Então, se você quiser ser um profissional, assim, atualizado, o inglês ele é fundamental. Não digo nem o inglês falado, mas o inglês lido, compreensão é muito importante. E dá pra pegar, né? O de artigo científico, porque são muitos jargões que eles usam, são sempre as mesmas palavras e tal. Então, se você cria a prática de leitura científica, perfeito. Você vai pegando. Vai pegando. E aí, enfim, a gente mandou esse trabalho, foi premiado e, tipo, eu não falava inglês ainda. E aí, cara, aquele negócio. Correr contra o tempo. Só que eu acabei de falar pra vocês. Se você souber estudar, você aprende qualquer coisa. Então, tipo assim, me dediquei a estudar. E aí, de novo, a chefa dando aquela puxada pra cima ou empurrando. Ou então uns chutões mesmo, né? Sempre puxando pra cima. E aí eu consegui me apresentar lá, lindo, legal, maravilha. Terminei meu mestrado, já comecei a dar aula. Tudo na nutrição. Depois que eu me formei, eu já acompanhava atleta em esporte de combate, que é o nicho que eu tô inserido até hoje, né? Então, legal. Atleta de Muay Thai, Jiu-Jitsu, vi os caras já perder peso, enfim. Legal. E acompanhava essa galera. E aí eu falei, bom, vamos pro doutorado, só que eu não quero mais ficar aqui. Eu não queria ficar mais naquela universidade que eu estava, no mestrado. Não queria mais estudar o que eu estava estudando. Vamos para o doutorado. Aí eu falei, vamos para uma outra universidade. E aí tinha uma prova. Essa prova, como que funcionava para entrar nesse departamento que eu queria? Você tinha que primeiro provar proficiência em inglês. Então você faz uma prova de inglês. Depois você tinha que fazer uma prova que é de biologia celular. Caramba. E aí nessa prova, assim, os caras colocam 6 perguntas. Você tem 4 perguntas, você só escolhe 4 para responder, e eles te dão uma folha de papel almaço. Lembra que o papel almaço que a gente usava bastante? Há long time ago, há muito tempo, a gente usava papel almaço. E aí depois davam 6 perguntas, você tinha que responder 4. Mas não é tipo assim, e você tinha 2 horas para responder. Mas não é tipo responder 2 linhas. Os caras te dão folha ao maço à vontade. Então, são uma pergunta, você vai usar 2, 3 folhas pra responder. Eu lembro que nossa, a minha do mestrado você como doendo, velho. Então. E tipo assim, os caras colocam... como que acontece a síntese de proteínas? Síntese de proteínas, sei lá, você vai falar de transcrição e tradução. Explicar tudo certinho. Você tem que falar lá da proteína, do RNA, você tem que falar exatamente, né? Bom, foi uma experiência muito legal prestar a prova. Só que foi legal porque eu esbarrei na frustração porque eu não passei de primeira. Então assim, você fala, você não é o cara que sabe estudar? Sei, mas eu também tô aprendendo. Então assim, eu passei na prova de inglês, chegou nessa prova, aí você vai lá, aí você vai responder. Não passou na primeira.
E aí você que tá acostumado. Você não passou na proficiência? Não, na proficiência eu passei. Tá. Mas aí depois na prova de biologia eu não passei. Eu acabei não passando. Prestei e não passei. E aí você fala, e agora? O que você faz? Você desiste? Você continua tentando? Ou você vai, tipo, sei lá, vai chorar pra sua mãe? Sua mãe fala, filho, eu te acho lindo. Vai fazer isso no máximo, né? E aí eu falei, não, vamos passar nesse negócio, você não tá ligado? Que aqui é sangue ruim, vamos passar. E aí, tipo, estudar. Se antes de estudar, eu lembro que, por exemplo, eu pegava videoaula, tirava o áudio, colocava, por exemplo, no carro, colocava em qualquer coisa pra ficar estudando o que tava sendo dito. Ouvindo o tempo todo. Ouvindo o tempo todo pra aquilo entrar na minha cabeça, sentava, estudava. Final de semana eu ia pra casa da... Hoje minha esposa ia pra casa dela e você fala, vocês ficavam lá assistindo filme, o quê? Estão vendo se bobear tem foto, assim, tipo, na mesa da sala de jantar dela, a gente estudando, enfim. Estudava pra caramba. E aí eu consegui passar. Aí eu lembro que dessa prova, tinha tinha proficiência em inglês, tinha essa prova de biologia. E ainda, como se não bastasse, você passava por uma banca. Caramba. Você passava por uma banca para entrar no doutorado, no departamento que eu queria. E aí eu entrei no doutorado. Aí eu consegui passar pela banca. Banca, pra quem não sabe, vão ter 3 professores ali com uma experiência... Detalhe que eu já dava aula na graduação nessa época. Uma experiência assim de... O que você tem de vida, esses professores têm de experiência. E aí eles vão fazer pergunta pra te testar mesmo. A minha do mestrado teve também. Vão fazer pra te testar mesmo. Aí eu consegui passar legal. E aí eu tinha que me dividir, né? Entre dar aula, conseguir desenvolver projeto. Tinha vezes que, por exemplo, eu acordava, dava aula, almoçava, dormia tipo assim 1-2 horas de tarde, aí ia de noite, dava aula, aí ia de madrugada pro laboratório, ficava fazendo experimento de madrugada. No dia seguinte já emendava, dava outra aula. Caraca. E aí conseguia descansar um pouquinho de tarde para depois de noite dar aula de novo. Então, tipo assim, a grande verdade é que não é fácil, velho. Não é fácil. Você tá vivo? Tamo aí, né? Tá vivo, né? E é isso que a galera precisa entender. Rodou um tempo sem óleo. Você olha assim, o chassi tá meio baqueado o chassi, né? Mas tá vivo. Ficou um tempinho sem água. Pô, mas você... Rodou sem óleo, mas tá vivo. É isso que a galera precisa entender. Que não é fácil, cara. Só que é possível, você tá entendendo? Essa é a grande verdade. Não é fácil, mas é possível. Você tem que olhar e falar, cara, se o outro conseguiu, por que eu não consigo? Exatamente. Essa é a grande verdade. Se o outro conseguiu se formar, conseguiu fazer um mestrado, conseguiu fazer uma pós, conseguiu ir para fora do país, é isso. Por que eu não consigo? Porque o cara vem de família rica. A grande verdade é que ninguém tá nem aí para isso. Você tem que olhar para os lados e falar, velho, sou eu e eu vou conseguir ir em frente. A verdade é que, sim, uns têm vantagens sobre os outros. Só que a vida é isso, bicho. A vida é isso. Enquanto você não encarar isso, enquanto você não colocar pra dentro do seu peito que, eu vou conquistar o meu espaço, eu vou lutar pelo meu espaço, ninguém vai conquistar o seu. Exatamente. Ninguém vai fazer por você. Privilégio sempre vai ter, né? Sim, exatamente. Então, alguém sempre vai ser mais privilegiado. Um vai sair às 8 pra chegar às 9 no serviço, outro vai sair às 5 pra chegar às 9 no mesmo serviço. E vai ganhar a mesma coisa. Vai ganhar a mesma coisa. Mas a vida é isso aí, mano. Falou tudo. Tá, então, tipo assim, não adianta chorar, tem que ir pra cima mesmo. Eu lembro que até na graduação teve... É engraçado como alguns professores te marcam, não... Você não lembra o nome do professor. Aliás, eu sou o Jefferson Comim, não se esqueçam de mim. Você não lembra o nome do professor, mas às vezes você lembra de falas do professor. E tinha um professor que ele falava, cara, vocês estão agora na graduação, vocês vão passar por muita dificuldade. Dificuldade, por exemplo, financeira, em momentos que você vai falar... será que eu devo parar de fazer a faculdade para que esse dinheiro seja poupado e eu consiga ajudar a família? Esse professor falava isso. E legal, você pode até fazer isso. Tá, mas e depois? Você só vai estar fazendo algo paliativo para aquele momento. Tá tampando buraco. Você tá tampando buraco. Mas e depois? Você vai conseguir garantir alguma coisa melhor? Então, eu acredito sim que estudar seja o caminho, mas eu acredito que não se limita também só a estudos, mas as dificuldades estão aí e sim, você gostando ou não vai ter que transpor. Eu cheguei aos últimos semestres, que aí a mensalidade aumentou, eu cheguei a ter uma dificuldade para pagar a mensalidade, aí eu até pensei em trancar, que eu falei assim, eu vou juntar uma grana e depois eu volto. Aí meu avô falou assim, não, a gente vai dar um jeito. Que ele falou assim, porque o estudo, ele é um investimento ali, só que o retorno dele não é de imediato.
Né? Não. Então, ele falou assim, se a gente parar agora, a gente só vai atrasar mais ainda, né? O retorno. É isso, Então, aí ele falou, não, a gente vai terminar. Conseguimos, foi difícil, mas aí depois eu consegui entrar no estágio, aí eu consegui aí depois começa a clarear, parece, aí né? começou, tudo a melhorar, louco. Mas foi aquilo, se eu tivesse parado antes, muito louco. aí muito teria louco. sido pior, entendeu? Muito louco. Por exemplo, eu falei pra vocês que eu me formei, aí eu acabei ingressando no mestrado, né? Aí você fala, pô, Jeff, você ingressou no mestrado, aí você ganhou o prêmio, todo mundo fala, nossa, que da hora. Mas, por exemplo, eu ficava indo pra universidade pra desenvolver pesquisa, eu fiquei uns 6, 7 meses sem conseguir nada, porque você dá entrada na bolsa FAPESP que eu tive ao longo do mestrado, você fica lá um tempo sem ganhar nada, né? E quando ganha não é nenhuma fortuna. Não, você pensa, nossa, mestrando, tá voando o quê? Não ganha nada, assim, você ganha... É engraçado porque... Quando você ganha uma bolsa de mestrado ou de doutorado, a depender de quem está te julgando por fora, você ou é estudante ou você é trabalhador. Por exemplo, você ganhou uma bolsa de mestrado. Sim. Você é mestrando, estudante daquele curso. Só que se você vai pedir um vale de ônibus, aí o governo fala, não, você já está formado, você não vai ganhar mais vale, não. E se você trabalha, você não tem direito à bolsa. Exatamente, exatamente. Não, e assim, se você for falar para as pessoas, aí você fala, putz, bolsa... você não tem os descontos, mas você não tem desconto, mas cara, você não tem nada. Porra. Você não tem desconto de... Você fala assim, você ganha, por exemplo, a sua bolsa, mas que é X... Quanto que tá uma bolsa de FAPESP pra mestrado? 2 conto? Deve estar por isso, deve estar mais ou menos a gente tá falando de um cara que é formado, muitas vezes já tem pós-graduação e já tá fazendo um mestrado, que 0,4% da população possui título. Exatamente. Não, o cara tá ganhando 2 conto por mês. 2 contos. Sobre a pessoas... Outras carreiras, a gente não pode desmerecer, mas outras carreiras que elas... Sim, sem desmerecer, mas, mas por exemplo, se você trabalhar no shopping, você ganha 3 por mês. Exato. Você tá entendendo? Não, e ainda você tem que ter exclusividade ali com aquela instituição, você não pode fazer nenhuma outra coisa, você tem que se dedicar muito, muito. A grande verdade é que pesado. Não é fácil, mas assim, não é fácil, você tem que provar que, tipo, cara, você tá aí pra luta e vamos em frente, entendeu? Vamos em frente. E dentro da área da nutrição, é engraçado porque nutrição é tão louco que todo mundo quer ser nutricionista, né? Essa é a grande verdade. Eu falei em fazer nutrição. Antes de entrar na fisioterapia, eu falei em fazer nutrição. Não faz isso com sua vida. Eu fui... Aí eu vi jovem saudável, não faz isso com sua vida, não. Aí sobe os créditos. Falou, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Aí eu acabei indo pra física, mas eu quase fui pra área da nutrição. Mas eu falo assim, porque nutrição é todo mundo dá pitaco, né? Fisioterapia também, né? Todo mundo deve dar pitaco. Do tipo assim, nossa, tô com uma dor no ombro, é só fazer esse movimento que eu vi o outro cara fazer. E na nutrição, todo mundo dá pitaco do tipo... Mas acho que nutrição é mais, porque ainda mais com o Google hoje, com o YouTube. Você olha lá e fala, não, come isso aqui. É só isso. Para de tomar isso. O problema é a água que você tá tomando, que não é água alcalina, por exemplo, entendeu? Então tem várias polêmicas. Você tava falando água com sal agora, né? Água com sal que cura tudo. Eu tô vendo um monte de gente postando agora. Toma água com sal que então vai se passar, você vai melhorar. Vai lá na PG, na Praia Grande, dá uma golada. Vai viver até 300 anos. Cara, o que eu acho mais louco dos negócios da nutrição é que Mas assim... o problema é que lá não tem só água com sal, entendeu? Tem mais coisa. Tem um temperinho a mais. Aí por isso que não pode. Tem um negocinho a mais, né, bicho? Tem mais coisa. Mas, assim, eu acho muito louco, por exemplo, na área da nutrição, e você fala que todo mundo, eu menciono que todo mundo quer ser nutricionista, é que tudo é muito simples, né? Tipo, por exemplo, água com sal. Cara, você quer emagrecer? Água com sal. Tá com câncer? Água com sal. Não, chá de gengibre. Faz um shot de própolis, resolve. Passamos por uma pandemia, só que não haviam descoberto o chá com própolis lá. Então, cara. O própolis com limão shot, né? Então tem muitas coisas assim na nutrição que eu vejo que os alunos eles acabam enfrentando, surgem dúvidas, essas dúvidas elas vêm para o meio acadêmico e a gente tenta responder. Mas esses pitacos, na verdade, eu acho que é mais se for pensar com os cursos da área da saúde em si, né?
De maneira geral, talvez? Eu acho porque quem faz educação física, alguém vai querer dar pitaco. Porque saúde vem muita coisa da avó, né? Que fazia. Eu acho que aí vem muitas essas crenças. Porque se você for pensar, o pessoal deve dar pitaco até pra quem faz medicina, entendeu? Sim, com certeza. Então... A gente passou por isso, por exemplo, se for falar de vacina, vamos entrar em um tema polêmico, mas você passou por isso, né? Então, eu acho que o pessoal gosta, né? Mas vai falar que um óleo de coco não resolve bastante coisa. Mas fala a verdade, o sal do Himalaia, o rosa. Sal rosa do Himalaia, né? Tipo, é isso. E tipo assim, eu vejo muita aflição da galera por conta disso. Surgem essas dúvidas. Eu já vi em alguns lugares algo que o pessoal dos laboratórios que eu passei ao longo do mestrado e doutorado tem a mesma opinião que eu. Vários colegas têm a mesma opinião que eu. Já vi, inclusive, no YouTube, outros pesquisadores comentando sobre isso, de que a universidade e a população, na verdade, existe uma lacuna, né, entre a universidade e a população, e essa lacuna ela tem sido preenchida aí por esses ditos milagrosos, enfim. O que eu digo de lacuna? Que em algum momento, sabe Deus qual momento, a universidade acabou se afastando da população. E aí vem esses ditos populares. Esses charlatões, vem todo mundo aí. Isso é tenso, isso é bem tenso. Onde foi que eu escuto? Nossa, eu tava vendo... Ele não é da saúde, nada. Ele é da arqueologia. O Rodrigo Silva. O negócio é louco, hein? É louco. E o cara é fudido, assim, sabe? Tem 2 doutorados e tal. E ele bate bem na cabeça aí. Bate bem pra caramba. 2 doutorados. Tá ótimo hoje ele. Qual que é o objetivo dele com o canal lá? Ele fala que trazer a ciência pro cara leigo. Então ele traz a ciência de uma forma simplificada nos canais dele, né? Porque ele fala, porque a academia, ela já é muito fechada, ela já é muito restrita, sabe? Então você vai num congresso, por exemplo, eu passei por isso como estudante de fisioterapia. Tem os caras lá no pedestal lá e você não pode nem chegar para cumprimentar o cara se você não for alguém, né, que esteja ali no mínimo em pé de igualdade com ele. Tem uma hierarquia que ela existe, mas ela não é falada, e que talvez. Não deveria existir, cara, porque é esse cara que deveria estar falando com um cara que não entende. Não, é só você ver pelos eventos científicos. Quem é que vai lá, de repente, fala assim, vou lá, vai ter um evento científico, eu quero ir lá para conhecer. Quem não for do meio, não vai. É igual surge esse negócio de vacina aí. Sai um monte de comprovação científica e tal, só que a população caga pra ciência, porque ninguém sabe o que é ciência. E aí, você falou, por exemplo, ninguém sabe o que é ciência. E aonde que você vai aprender o que é ciência? Você vai aprender, por exemplo, lá na iniciação científica, que a gente começou a conversa trocando ideia. Exatamente. Que aí, por exemplo, você vai pegar um artigo científico. Como que eu gosto de explicar isso? Eu gosto de explicar que artigo científico, você tem a qualidade, né, dos artigos. Sim. Então, você tem um artigo que é publicado, por exemplo, numa Nature, que quem publica numa Nature, que é uma revista, cara, sensacional, provavelmente vai ser indicado ao prêmio Nobel. Sim. É algo do tipo. Mas você tem artigo científico que é publicado em revista de bairro, por exemplo, né, em qualquer revistinha. Então você tem qualidade dos artigos científicos. E na iniciação científica você vai aprender sobre essa qualidade dos artigos científicos. Você vai aprender, por exemplo, sobre metodologia. Vai aprender a mexer nas bases de pesquisa. Exatamente. Uma coisa interessante, às vezes eu pego aluno falando, mas tem artigo que fala tal coisa. Aí você vai pegar o artigo científico que fala, vamos, sei lá, que tomar água dessa marca é mais saudável, o artigo científico fala. E de fato tem um artigo que fala sobre isso. Só que aí você vai ver qual que é a metodologia. Fizeram só em 5 pessoas, por exemplo. Sim. Será que o que foi feito em 5 pessoas eu posso extrapolar? Que trabalham na fábrica que vende água. Será que foi... Cara, vamos lá, vamos de polêmica aqui que esse podcast vai bombar. Que aqui a gente veio pra isso. Vamos falar de colágeno. Então, por exemplo, colágeno é um negócio que eu enfrento muito disso. Colágeno, tem vários artigos científicos que falam que colágeno funciona, por exemplo, para a pele. Se tomar colágeno, vai funcionar para a pele. Colágeno líquido. Colágeno líquido. Você pegar aqui, misturar o pozinho e tomar, que vai funcionar para a pele, por exemplo. E vários artigos. Só que aí quando você vai ler esses artigos científicos, você vai lá, quem financiou? Primeira coisa que você bate. Aí você vai ver, foi a própria indústria que fabrica o colágeno. Então você já fica com o pé atrás com isso. Com certeza. Outra coisa você pega esses artigos científicos que falam que o colágeno ele funciona para a pele, por exemplo. Esses artigos científicos eles falam que eles deram colágeno, sei lá, para 20 pessoas e avaliaram a qualidade da pele. Mas espera aí, como que você avalia a qualidade da pele?
Você puxa. Por exemplo, hoje eu dormi mais e minha pele acordou melhor, por exemplo. Voltar rápido, tá. Então, como que você avalia a qualidade da pele? Isso é uma coisa. Aí, beleza, vamos falar que os caras esclarecem como que eles avaliam a qualidade da pele. Quem são as pessoas? Foram 20 pessoas. Então, por exemplo, é uma amostra pequena, que você não consegue extrapolar para a população de maneira geral. Então, essas sacadas você vai ter só quando você for fazer uma iniciação científica, você se aprofunda. Uma malícia que você cria. Perfeito. Uma malícia que você vai criar. Porque se você for olhar, ele não tá mentindo. Ele não tá mentindo, mas ele pode estar omitindo, ele pode estar transformando a verdade. Um dos problemas que tem na ciência é isso, porque tem muita gente igual. Pode até ter um artigo falando que colágeno funciona, mas pode ter 50 artigos falando que não funciona. Aí que entra o quê? Entra a meta-análise. Sim. Entra a revisão sistemática. Exatamente. Que aí são os artigos topo de pirâmide de evidência científica, né? Aí tem também tem os autores também. Tem os autores. Tem aquele cara ali que ele é especialista naquela área, ele domina bastante. Aí ele foi citado aqui, um estudo dele. Aí, enfim, aí tem toda essa pesquisa, essa avaliação, você aprende na iniciação científica. Exatamente. Por exemplo, ainda se tratando de colágeno, por exemplo, esses artigos eles falam que eles testaram colágeno, testou colágeno lá em 20 pessoas, mas não esclarece como que esse colágeno que você consumiu, ele foi digerido pelo seu trato gastrointestinal, esses aminoácidos foram absorvidos, eles foram parar na sua pele, por exemplo, não parou no fígado e não virou glicose, por exemplo. Então, nenhum desses artigos explicam, mas essas malícias você pega onde? Você pega em iniciação científica, fazendo mestrado, fazendo doutorado. Então vale muito a pena se dedicar uma parte da carreira a isso. Você falou uma palavra que é a chave, acho que para o sucesso em qualquer área, que é dedicar. É dedicar, perfeito. Dedicar. Porque a galera vê... Primeiro, o meu ponto de vista é o seguinte, que faculdade não é para todo mundo. Eu dou um tiro no meu próprio pé quando eu falo disso, porque eu sou de uma escola e o futuro do César, aí, se Deus quiser, virar uma faculdade. Olha só. Só que eu acredito, né, e vocês já estão lá... Opa, já mandei currículo aqui, rapaziada. Eu acredito que a faculdade ela não é para todo mundo. Porque hoje, quando a gente olha para uma sala de aula, a gente encontra uma galera que você vê que o cara ele vai pegar o diploma e nada vai acontecer. Tem isso também. Nada vai acontecer. Por quê? Não teve a dedicação. Não teve a dedicação por quê? Porque aquilo não foi apaixonante para ele. Né? E quando você fala da nutrição, a gente consegue ver que é um negócio apaixonante para você. Né? A gente consegue sentir. Né? E então, cara, você precisa sentir isso. Sentir. O que eu tenho facilidade em fazer? O que é apaixonante na minha vida? O que me faz crescer os olhos, falar com vontade? Como eu quero me ver daqui 5 anos? Exatamente. Daqui 6 anos. Isso aqui pra vai onde me tá levar? me levando? Porque o diploma, ele não vai fazer nada por você. Você vai continuar... Cara, você pegou o diploma, amanhã você tem que pagar boleto do mesmo jeito. E outra, qualquer um se forma. A verdade é essa. Hoje qualquer um se forma, cara. Você não vai ser mais especial porque você tem um diploma na mão. Você vai ser mais especial se você é o cara que se dedica. É o cara que tá disposto a fazer o negócio acontecer. Tinha muito isso, né? Antes da pessoa, a gente, sei lá, ia conversar com alguém. A pessoa fez uma graduação. Você já fala, a pessoa é inteligente. Aí ele tem a mente aberta. Às vezes você não precisa, às vezes não é nem a nutrição, às vezes nenhuma faculdade é pra você. Sabe, às vezes você tem que ser, sei lá, um vendedor. Você fala dentro de vendas, que você vai fazer? Você vai estudar as metodologias de venda para você. Outro campo de estudo. Mas não importa o caminho que você siga, o estudo sempre vai estar lá. Sim. Porque não importa qualquer lugar. Você, igual vendas, você vai ter que estudar ali formas de vender. O estudo é constante. Então, começa nesse princípio. Você tem que aprender a estudar. Porque eu sofri bastante. Eu fui começar a aprender a estudar de verdade mesmo no meu mestrado. Porque até na graduação, você vai fazendo ali... Eu odeio estudar. Eu só estudo quando eu sinto a necessidade. Mas a necessidade do quê? De evolução. De crescer. Então, eu odeio estudar, só que eu cheguei no doutorado. Sim.
Você tá entendendo? E é isso que eu acho que o aluno ele precisa entender. Não é porque você muitas vezes odeia aquilo que você simplesmente não vai fazer. Você tem que fazer, senão você não vai evoluir, senão você não vai crescer. Tem que surgir aquela interrogação, né? Exatamente. Então, assim, você tem que avaliar, né? O que você gosta de fazer, o que você precisa fazer, o que tem que ser feito ali naquele momento. E não ficar, tipo, não, cara, porque se você fizer corpo mole, a vida ela vai pisar em você. E principalmente pra pessoa que já se achou no curso de graduação, pô, eu gosto ali do meu curso. Cara, você já tem meio caminho andado. Aproveita, caça já outras opções, tipo, que você pode ramificar desse seu curso já. Você já gosta da área, então tá ótimo. Então o seu esforço ali, eu até acho que o seu esforço vai ser menor, digamos assim, do psicológico, porque você já gosta da área que você tá, então toda a dedicação que você vai depositar, você já tá mais amaciada. E entenda que desde o primeiro dia da graduação, você tem que se considerar um profissional. Sim. Eu falo isso por erro. Porque eu entrei na graduação achando que eu estava no ensino médio. Eu ia de chinelo, eu ia de bermuda, sabe? Então, assim, considere-se um profissional desde o primeiro dia de aula. Crie um Instagramzinho informativo, né? Porque você não pode exercer. Isso é o que tá bombando. Instagramzinho informativo e tal. Porque quando você se formar, você já vai estar mais maduro, você já vai ter uma clientelinha ali para. Você já sabe como expor aquele conteúdo, às vezes, para angariar, sei lá, vou falar da minha área paciente, mas para conseguir vender, enfim, vender um plano de fisioterapia. O teu networking, né? Você já vai fazer um networking. A partir do momento que você cria uma páginazinha ali para ajudar outras pessoas a estudar, ou só, digamos que, para o meu próprio estudo, entendeu? Eu vou lá, pesquiso e faço ali edito umas imagens, faço um resuminho. Isso vai te ajudar a estudar e vai ajudar outras pessoas indiretamente. E outras pessoas vão se conectar a você, né? Cara, então, você sabe que uma coisa que eu falo para os meus alunos, e eu percebo isso em mim desde a graduação. Tem tipo coisa que você... Por exemplo, vamos começar lá do começo. Você pegar o ensino fundamental e você pega ensino médio. Você vê um monte de coisa que você não curte, que você odeia. Por exemplo, eu não uso Bhaskara pra nada. Eu não sei se vocês usam. Se eu me perguntar a fórmula agora de Bhaskara, eu não lembro. Eu comento com a minha esposa. Brio Ruffini, que é outra fórmula. Cara... Isso aí não me pergunta, que eu não lembro. Eu só lembro do nome. Então, assim, quando você tá no ensino fundamental, você vê um monte de coisa que você não gosta e alguma coisinha ou outra que você curte. Aí você vai pro ensino médio, continua um monte de coisa que você não gosta, uma coisinha ou outra que você não curte. Você vai pra graduação, você acha que você vai ver só coisa que você gosta? Meu querido, más notícias. Então, assim, você não vai ver, você vai ver uma coisinha ou outra que você gosta. Aí você vai pra pós-graduação, aí você começa a funilar. Aí você vai começando a se direcionar, nichar, perfeito. Isso é pra onde você gosta. Então, por exemplo, na graduação, tem lá graduação de nutrição, tem fisiologia. Eu amo fisiologia. Cara, minhas notas de fisiologia, elas tinham que ser as melhores. Agora você pega, por exemplo, gestão de restaurante, de unidade de restaurante, chamava UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição. Na minha época chamava UAN. Hoje chama GUPR. O que é isso? É você cuidar de cozinhas e ver se, por exemplo, o colaborador e tal, com a unha cortada, questão de higiene, recebimentos, alimentos. Parte mais de gestão mesmo. Cara, eu odeio isso. Se você pegar as minhas notas disso daí, é vergonhoso. Mas assim, eu passava só por passar, porque eu sabia que eu não gostava daquilo. Sim. Agora, o que eu curti estudar, moleque, tinha que ser nota lá em cima. Porque é algo que eu gostava. E é difícil achar um aluno que goste de fisiologia, né? Nossa, eu amava. É porque eu vou confessar, tinha eu e mais uns 4 ou 5 assim que também curtia. Aí se juntavam pra estudar? Não, se juntava pra um falar que foi melhor na prova do que o outro. Competição. É bom também, cara. Competição. Era competição. Tanto é que um desses que fazia parte do grupo, eu contei pra vocês que eu fiz mestrado em um laboratório e fui pro doutorado em outro. Esse outro laboratório, esse segundo, eu encontrei ele. Quem me levou foi esse moleque, que era do grupinho que ficava discutindo fisiologia, por exemplo. Hoje eu gravo vídeo no canal do YouTube, por exemplo, com outro moleque que também era do grupinho e ficava discutindo. Legal. Então, tipo, você vê que
você se aproxima de quem tem os mesmos gostos que você, né? Isso é muito louco. Eu competia também com um amigo meu, que eu fiz ciência da computação. Nossa, e foi depois para a área da saúde? Não, eu continuo na área de informática ainda. Informática. Mas aí a gente ficava sempre competindo. Aí às vezes terminava o semestre, aí a gente tirava a média geral de todos pra ver quem foi melhor na média geral, sabe? Quem tivesse ido pior pagava cerveja, né? A gente era só mais na zoeira. Era só pra zoar. Mas era legal, porque aí você já competia. É legal pra caramba. É saudável, né? E é uma coisa que pode funcionar pra te mover também. Puxa pra cima. E uma outra coisa importante também quando você sentir que você tem ali uma facilidade com determinada matéria, que isso acontece, né? Às vezes você fala, pô, eu sou bom aqui nessa disciplina. Cara, não faz assim o básico, sabe? Não tenta ser mediano. Às vezes você fala assim, já que eu sou bom, essa aqui eu vou ali ver, eu consigo passar. Não faz. Aí que você mostra mesmo, sabe? Porque aí você vai evidenciar. Então, se você é bom, vai lá, faz a prova, tira a melhor nota e de repente vai além o estudo, entendeu? Porque eu acho que um dos principais erros do sistema hoje é esse, cara. A gente faz um monte de prova que não prova nada. Porque faz prova pra passar. Porque você pega o CDF da turma. Pode ser que esse cara saia e não desenvolva na profissão, sabe? Porque falta isso. Falta isso de pegar e se aprofundar no negócio e agarrar, pegar com as duas mãos mesmo, sabe? A verdade é que prova, ela serve para passar. Sim. Essa é a verdade. Ela não serve para mostrar que você tem conhecimento sobre alguma coisa. Ela serve para passar. Como que você vai demonstrar que você tem conhecimento para alguma coisa? É no dia a dia. Então, você e você. É, você e você. Então, se, por exemplo, você fez uma graduação e você fez as provas para passar, você vai se formar e você não vai conseguir exercer aquela profissão. Tá? E eu vejo muito disso. Tanto é que uma das recomendações que eu tenho para a maior parte dos alunos, para a maior parte não, falo para isso para todo mundo, cara, se formou, não vai para pós-graduação direto. Por que não? Porque eu tenho recebido cada vez mais alunos na pós-graduação que chegam muito cruz do tipo, cara, tudo que você fala lá pro cara é novidade, não deveria ser assim. Agora, se você se formar, se fizer uma graduação, vamos falar de nutrição, que é a minha área, você se formou em nutrição, exerce a profissão durante 1 ou 2 anos e faça todos os cursos de extensão possíveis. Legal. Pagos ou gratuitos, inclusive aqui no SES. Perfeito. É isso aí. Tá vendo? Perfeito. Contrata nós aqui, moleque. Então, assim, se formou, cara, 1 ou 2 anos, e tenta exercer a profissão e faça todos os cursos gratuitos ou pagos, cursos de extensão. E depois vá para a pós-graduação. Por quê? Quando você vai para a pós-graduação com a bagagem, você tem o que perguntar para o professor. E o professor tem o que agregar para você. Agora, se você chegar numa pós-graduação direto, cru, você só pegou o diploma e já foi e emendou a outra. Chegar cru de tudo que o professor falar para você vai ser novidade. E aí você não vai conseguir absorver muita coisa. Então, uma recomendação que eu costumo passar para todo mundo é, cara, se formou, faça aí 1 ou 2 anos tentando exercer a profissão e fazendo todos os cursos de extensão, pagos ou não. Cara, gratuito é obrigação fazer. Sim. Pago, beleza, vê lá o seu orçamento que você consegue dedicar e faz. E aí depois você vai para uma pós-graduação. E dentro disso entra, por exemplo, o inglês. Que é o que eu falei pra vocês no começo, que a gente comentou. O inglês tem na nova classe, R$29,90 por mês, mais de 150 cursos. Assina não, mas assim, a gente tá fazendo um merchan, só que, bicho, pensa bem. Você tem 150 cursos lá dentro, de nutrição deve ter uns 50. Aí eu tô falando pra você também que vai ter o inglês, com aula ao vivo, toda semana com o professor ali, você pode sugar o cara se você quiser, sabe? R$29 por mês, velho. 30 contos. Você tá entendendo? O que é isso, cara? Eu aposto que todo mundo tá assistindo aí que senta no boteco pra tomar uma cerveja gasta muito mais de R$30. E tem gente que chora, bicho. Tem gente que chora, fala que não tem oportunidade, que não tem... Não, tem gente que às vezes reclama do preço de uma assinatura, vamos supor, de curso. Sim. Mas aí o Netflix aumenta tem gente que fala pra gente, mas como que o curso é gratuito e o certificado não? Pô, o certificado custa R$21, bicho. Não, o curso custaria uns 800, você tá entendendo? Não, e o curso que é o conhecimento eu tô te entregando de graça, o certificado é só aqui pra eu pagar a moça que tá fazendo. Não, e se você quiser o certificado, você compra. Senão você só assiste o curso, adquire o conhecimento. Exato. E vai atuar. Mas é importante você ter falado sobre esse tempo depois da graduação, porque o que mais
eu ouço por aí, a pessoa fala, não, você tem que emendar um no outro, você não pode esfriar a cadeira, senão você não consegue voltar. O problema é esse, a cadeira. Você se acostuma a ficar na cadeira. Entendeu? Aí, é isso muito. E isso daí não se resume só ali da graduação até a pós. Até dentro ali da pós-graduação, dentro do estrito senso, a gente fala, não, você terminou o mestrado, já tem que emendar o doutorado. Já vai indo pro outro. Então, aí tem gente que às vezes vai e se frustra lá, não consegue, sabe? Não consegue ali aproveitar. Não estava maduro o suficiente para fazer. Eu senti que isso aconteceu comigo. Não estava maduro o suficiente. Não, foi o que eu mais ouvi, porque eu não fui pro doutorado direto, né? Eu bati o pé, meu orientador, ele viu que eu decidi aquilo e falou, não, beleza, ele respeitou. Meu orientador não respeitou. Não, ele... Foi, cara, eu falei, eu não quero fazer. Ele falou, não, você vai fazer. tipo, vendeu a alma pro diabo, né? Foi tipo isso, bicho. Numa encruzilhada, eu passei no mestrado. E teve um outro amigo meu que fez junto comigo, que ele se prosseguiu no doutorado, só que meu orientador perguntou pra ele várias vezes, é isso mesmo? Você tem certeza? Ele falou, o nível de desafio ali é 10 vezes mais, você vai ter esse tempo, sabe? Ele deu um tempo para pensar e ele falou, não, beleza. É lógico que nem todos fazem isso, né? Dá esse tempo para a pessoa pensar. Sim. Mas, e quando eu tomei essa decisão, cara, o que eu recebi de julgamentos, velho, dentro da universidade. Tem não, mas você já vai pro doutorado. Não só teve até professores que me julgaram e também alunos, colegas de trabalho, que eu trabalhava também na universidade. Chegavam, não, como assim? E todo mundo. O quê? Você não vai? Teve um só que ele só, tipo assim, falou, não, acho que você tá fazendo certo. Porque ele tinha acabado de terminar o mestrado. Durante o mestrado dele, ele falava assim, não, você tem que ir direto. Aí quando ele terminou, ele falou, acho que você tá certo, acho que vou fazer igual você. Aí eu falei, mano, eu acho que é você olhar realmente e falar assim, eu tô preparado? Eu não preciso ficar seguindo sei lá, uma cartilha, uma regra. Sim. Eu fiz o mestrado, tenho que fazer doutorado agora. Não, uma além de eu falar assim, eu quero estudar um pouco mais, eu quero estar mais preparado para o doutorado, quero viver ali o doutorado, sabe? Aí, tudo, aproveitar. Mas além disso, eu queria muito ser pai. Né? Então eu falei, não, cara, eu quero primeiro ser pai do que ter meu título de doutor. Né? E tá lá, meu filho, mês que vem vai fazer 1 ano. Que da hora. Então eu falei assim, eu quero viver isso. Então a gente também tem que, eu acho, colocar o pezinho no chão e analisar e ver, jogar no very hard. Tipo, tinha o hard aqui, que era o doutorado, ele falou, não, eu vou pro expert aqui, eu vou ser pai. Deus do céu. Uma outra coisa que tem também é que eu vejo muita gente, tipo assim, se fora e fala, putz, eu vou direto pra uma pós-graduação. Eu tô falando lato sensu mesmo, né? Fazer uma especialização. Por outro lado, tem um mercado que não é que cobra disso. Tem um mercado, tem uma indústria por trás disso. Então, por exemplo, direto aparece no meu Instagram algo do tipo, faça 3 pós-graduações por R$150. Tipo EAD. Aí você fala, como assim, velho? Como que eu vou me dedicar a 3 ao mesmo tempo, pós-graduações? Mas por quê? Porque a pessoa ela quer, eu quero ser especialista em nutrição esportiva, em fisiologia do exercício e nutrição clínica ao mesmo tempo e pendurar um quadro no meu consultório falando que eu manjo disso tudo. Então tem também esse lado. É louco, né? Porque a gente você falou a palavra especialista. Se você é especialista, você é nichado, cara. Você é o cara daquele assunto quando você é nichado, igual você falou em fisiologia do exercício. Você é nichado, cara. Aí você faz fisiologia do exercício e gestão de restaurante. Eu sou especialista em... Como assim? Não, se o cara garante pra mim que eu sou especialista em 2 áreas distintas, pode acontecer. Eu acho muito difícil, mas mano, você não vive, você deve ser cara. Ou você é goleiro ou você é atacante. Essa é a grande verdade. Porque assim, pra você ser especialista, você tem que se atualizar. É igual assim, cara. Você fez... O cara fala pra mim, eu tenho 5 faculdades. Não é diploma. Cara, a primeira faculdade que você fez, você pode descartar, que você já não lembra mais de nada. Não adianta você for chegar pra mim e falar, eu tenho 5 faculdades. Mas talvez a que sirva é a última. Qual que você exerce, exatamente. Né? O que você coloca em prática, enfim. Até mesmo porque algumas disciplinas elas vão esbarrar. Então, uma vez que eu vi um cara, ele tinha 10 especializações. Assim, ó. Não, assim, o cara pode, de repente, ele tá ali querendo achar ali sei lá,
o que ele vai ser especialista, um exemplo, e vai fazendo vários cursos. Tá, mas aí aquele que você realmente se encontrou, se dedicou, é aquele ali que você vai expor na sua vitrine. Sabe o que eu acho que acontece muitas vezes? Guarda os outros. A cadeira. A pessoa se acostuma com a cadeira. Porque quando você está sempre estudando. Quando você está estudando, a sua família não te julga. Ah, sim. Ela não vai falar pra você, pô, mas e o... Como é dedicado, olha como estuda. E o dinheiro? Tá entrando dinheiro? E o que você tá ganhando aí? Você já fez a faculdade, já tá na terceira pós-graduação, mas e o dinheiro? Tá entrando? Aí eles já te defendem. Não, eu tô estudando. Eu tô estudando. Não, eles mesmos vão te defender. Então, se alguém falar assim, e o que o Jonathan tá fazendo? Ah, não, ele tá estudando ainda. Todo mundo já fica, beleza. Que bacana, que então, bonitinho. O cara, ele vai... E isso acontece muito, cara. Eu vejo muita gente, sabe? Então, assim, não se prenda a isso. Mete a cara, faz o que você falou. Antes de entrar numa pós-graduação, terminou, pegou o diploma na mão, mete a cara, vai fazer cursinho de uma semana, vai 2 semanas. Vai ganhar experiência. Exatamente. Cara, vai valer muito mais a pena dessa forma. E aprende um idioma novo. É muito engraçado. Eu não ganho nada pra estar falando isso pra vocês, tá? Eu tô falando, quem acompanha a live minha sabe que eu já falei isso pra galera, assim, cara, vai aprender um idioma novo. Quando você aprende idioma, você consegue conversar com gente do mundo inteiro. Você aprende um inglês, você conversa com gente do mundo inteiro. Eu lembro que no final do mestrado, a gente tava com ideia de fazer doutorado fora do país. Não deu certo, até mesmo porque o Brasil tava num momento ali de impeachment, enfim, com recursos limitados. Mas a gente... Por exemplo, a gente trocava ideia com o cara de Copenhague, com o cara da Alemanha. Cara, tudo em inglês. Tudo em inglês. Conseguia ler os artigos científicos. Então vale muito, muito a pena. Sua vida se transforma depois que você aprende outro idioma. Vale muito a pena. E outra, depois que você dedicou um tempo para aprender, acabou, né? Você já aprendeu. E, de novo, a gente volta naquele negócio de estudar. Estudar não é uma coisa, aquele negócio que... mas eu não tenho tempo para estudar. Sabe o que é estudar? É estudar 20 minutos. Isso que é estudar. Mas estudar 20 minutos todo santo dia. Eu falo de domingo a domingo. Quando você estuda só 20 minutos por dia, o que acontece? Você estudou 20 minutos hoje, você não entendeu nada. Você estudou 20 minutos amanhã, não entendeu nada. Assim por diante. Depois de uma semana, você começa a entender alguma coisa. Conforme o tempo vai passando, você estuda só 20 minutos por dia, o seu aprendizado ele se torna mais eficiente. Se antes você gastava 20 minutos para aprender uma palavra nova, e eu posso estar falando de inglês, mas posso estar falando de bioquímica. Você gastou 20 minutos para aprender uma palavra nova, depois você vai gastar 20 segundos. Então ele vai se tornando... O estudar tem que ser algo constante, assim. Aí o restante do tempo você está aprendendo outras coisas. Sim. Que aí... Se torna muito... Esse negócio que, por exemplo, principalmente quando eu estava dando aula na graduação, vai ter prova do professor na semana que vem. Vou passar o domingo inteiro estudando. Cara, você não vai passar o domingo inteiro estudando, você vai passar o domingo inteiro decorando. Cara, eu nunca consegui fazer isso. Não, isso cara, é um inferno fazer isso. Não, eu já tentei. Sabe assim, eu sei que tem prova. E aí eu falei assim, não, que aí esse fim de semana eu vou fazer, sabe, planejava Imagina. Ia lá, comprava salgadinha, comprava salgadinha. Não, aí eu preparava que eu vou virar à noite, sabe? Aí você ficava... Passou na prova? Não, mas engordei. Isso. Exatamente isso. Então assim, cara, estuda todo santo dia. 20 minutinhos. 20 minutos é o que você passa vendo coisa no Instagram. É o que você passa no Facebook, é o que você passa rolando no TikTok ali. Você passa no TikTok. 20 minutos de estudar é pegar o slide e bater o olho assim, ler. Legal, vai falar sobre isso na aula, ou então foi dito isso, amanhã faz a mesma coisa. Mas tem que ser todo dia. Estabelece esse hábito. Depois seu aprendizado vai ficar muito mais eficiente, velho. Você vai poupar muito tempo. O começo é difícil, é que nem ir pra academia. O começo é difícil, depois você pega gosto. Hoje você pega, igual você falou, pega o slide do professor. Aí você pode pegar um vídeo que esteja falando sobre aquele assunto. Aí de repente você pega, sei lá, um podcast que aborde sobre aquilo. Aí depois você pega, sei lá, tem um perfil no Instagram que comenta um pouco daquilo. Aí você dá uma olhada num post. Que é o que você falou do Instagram. Eu acho que eu vejo que a galera peca muito nisso hoje. O Instagram. O pessoal foca muito em ver merda no Instagram. Se você... é da hora ver merda no Instagram. É da hora. É engraçado. Tipo, você pode pegar
e seguir só as pessoas certas. Igual você da nutrição, que você cria uma conta só pra isso. Do tipo assim, não, agora eu vou acessar a minha conta de estudo. E aí você vai entrar nessa conta, só vai ter gente falando de nutrição. E aí vai atrás das referências, isso é importante também, né? Tipo assim, o cara falou tal coisa, vai atrás da referência. Exatamente. Por exemplo, sei lá, o cara falou de novo do colágeno. Eu falei que tem um monte de... Vamos usar o colágeno, vamos bater no colágeno. Tem um monte de artigo que fala do colágeno. Aí, putz, o cara falou que o colágeno faz bem pra pele. Bacana. Mas aonde que ele leu isso? Vamos estudar? Aí uma coisa vai puxando a outra. De novo, é uma interrogação. E a gente aprende isso na vida acadêmica quando você decide ingressar no mestrado. Você responde uma pergunta e você fala, opa, tem outra pergunta aqui. E vai pro doutorado. Eu vejo que no seu perfil você se preocupa bastante com isso. Você fundamenta muito tudo que você fala lá. Sim, porque nutrição é uma desgrama. Principalmente porque eu tô tentando mostrar pra galera um negócio, só que tem uma dúzia de populares que mostram outro. Não, eu tava dando uma olhada nos stories, eu tava até mostrando pra minha esposa, até comentei com o Anderson hoje, que eu achei muito bom. E assim, é um conteúdo que tá, apesar de você trazer ali, digamos que um embasamento científico, ele tá muito mastigado e tá fácil de você visualizar. Você sentou ali, você começa a ver um atrás do outro, sabe? Então, que vem a pergunta da galera, treinar ali em jejum. Aí você vai lá, explica tudo tranquilo. E assim, eu queria... eu tenho alguns toques, sabe? E o que eu gostei muito do seu perfil, que eu queria até elogiar, eu falei, vou falar pra ele pessoalmente. Cara, você respeita muito o tempo dos stories no Instagram. Cara, é muito bom, mano. Porque... Eu gravo umas 80 vezes, você fica assim... Não, parece um rapper gravando. Não é assim. Ele fala, aí vai mudar pro outro, ele para certinho a frase dele, aí no outro ele vai lá, fala... Mano, porque tem às vezes que corta, né? Dependendo da pessoa. Aí você perde alguma palavrinha. Mano, não tem isso. Nossa, é chato. Aí eu falei, caraca, que da hora, mano. Aí teve até um que você engasgou em um, aí beleza, você falou, engasguei e tal. Aí no outro você foi lá, falou normal. Corrige. Mano, certinho, seu tempo. Aí eu falei, caraca. Tem essa questão dos 15 segundos, você fala, precisa passar a informação, precisa passar certo de um jeito compreensível. Mas essa forma de você falar é a melhor que tem, né? É uma fala rápida. E é isso que a galera quer. No lugar não tem paciência, mesmo, né? De ficar vendo. Porque isso é muito importante também. Não adianta você só abrir a conta lá no Instagram. Você tem que saber como funciona a ferramenta. O Instagram é uma máquina assim de venda, né? Essa é a grande verdade, uma máquina de venda. E você, quando você fala venda, não vende só um produto, vende o que você sabe, eu acho que vale a pena. Tem várias alunas aí que entregam um conteúdo bem bacana também pelo Instagram. Tem muita coisa bacana. Se você procurar... Tem muita coisa ruim. Muito, Deus do céu. Mas tem muita coisa bacana também. Mas isso gente muito competente. Mas essa dica que o Anderson falou é legal também. De repente você criar um perfil seu do Instagram ali, ainda mais que é super fácil de trocar o perfil. Você criar um só de repente de estudo, principalmente para aquelas pessoas que perdem o foco muito fácil. Tipo, eu sou uma delas. Então eu sei. Então podcast, cara? Não, então eu sei que, por exemplo, eu falo assim, vou estudar. Aí eu pego e falo assim, tem ali alguma informação no meu celular que eu quero pegar. De repente eu recebi uma notificação, eu vou abrir ela e já era, me perdi. Então, aí eu tenho que usar técnicas para não acontecer isso. Então eu tenho que colocar o celular ali num modo de foco, de estudo, para eu não receber notificação e tal. E às vezes a pessoa que ela tem esse problema também assim com foco, ela vai criar uma conta para ela do Instagram que vai ter só, de repente, perfis ali de estudos, né? Algo que vai agregar ali no estudo dela. Então, tudo que passar na frente dela ela vai conseguir ler. É claro que, de novo, eu acho muito legal aí a gente saber, tipo, quem está seguindo por conta dessas coisas, mas e buscar as referências, né? Eu acho isso muito, muito importante. No próprio YouTube você consegue encontrar muita coisa com referenciado, enfim. E aí depois dá uma olhada nas referências mesmo, que aí você vai pegar essa malícia que a gente começou a conversa, né? Do tipo, qual foi a metodologia que usou, qual que é o artigo científico. É muito legal. Eu acho que, cara, vale a pena. Se você gosta de uma determinada área, eu tô aqui para falar a nutrição, né? Que é a minha área. Mas se você gosta, sei lá, de fisioterapia, se você gosta de ciências da computação, que se formou, enfim, vale muito a pena você dedicar um tempinho, de novo, 20 minutinhos por dia. Cara, eu gostei dessa dica dos 20 minutos, eu até vou usar. Sabe por que porque eu fico tentando assim, eu fico tentando, até tá... É o que tem funcionado bem. Eu falo assim, vou reservar 1 hora. Eu tava tentando antes 2 horas. Eu falo assim, 2 horas de estudo, 2 horas de estudo. Dessas 2 horas de estudo, ali tava difícil. Quando eu passava 1 hora, eu não tinha nem estudado, nem começado ainda. Aí eu falava, beleza, tenho mais 1 hora. Aí, às vezes, estudava só 40 minutos, sabe? Cara, sabe por que não vai? Porque se você colocar 2 horas de estudo todo dia, cara, você tem filho,
você tem louça para lavar, você tem o seu trabalho, você tem um monte de coisa para fazer. Então essas 2 horas elas vão fazer falta, mas os 20 minutos não vai fazer falta. E outra, 20 minutos, vamos falar a verdade, não vai encher o saco. Se estudar 1 hora, 2 horas, pode encher o saco, você vai ficar saturado. Hoje eu estudo 1 hora certinho, amanhã eu estudo 1 hora, depois de amanhã vai ser 40 minutos. Aí você começa a não cumprir com o que você se prometeu. Agora 20 minutos é muito fácil. Eu acho que às vezes a galera começa pelo mais difícil. Você deve encarar muito isso no consultório, né? Do tipo assim, já quero restringir tudo de uma vez. Não, já chega os caras lá, ó. Tá aqui esses suplementos, daqui tô fazendo XYZ, você fala, meu amigo, você pode estar tendo resultado, porque o cara chega falando, eu faço, sei lá, dieta low carb, eu tomo whey protein, eu tomo pré-treino, e eu tô tendo tal resultado. Você não consegue estratificar, você não consegue dividir o que é coisa, o que tá dando resultado. Você não consegue saber de onde tá vindo esse resultado. De onde tá vindo esse resultado? De onde está vindo esse resultado? Você não consegue. Então, por exemplo, a minha metodologia de trabalho no meu consultório é o seguinte: o paciente chegou, a gente vai uma coisa por vez. Então, primeiro, eu vou ajustar a sua dieta. Legal. Quando eu ajusto a dieta, eu consigo meio que bem genérico, regular o metabolismo. O que seria esse trabalho de regular o metabolismo? Você vai pegar a gordura e vai transformar em energia. Eu explico isso para o paciente, que a gordura vai transformar em energia. Quem faz isso? O metabolismo. Quem controla o metabolismo? Enzima. Ninguém trabalha de graça. A enzima também não trabalha de graça. Você precisa dar vitamina e mineral, carboidrato, proteína e lipídio na quantidade certa. Então, meu primeiro trabalho é fazer isso. Carboidrato, proteína, lipídio, vitamina e mineral, certo. Aí eu regulo o metabolismo depois de, sei lá, 2 meses. Aí eu vou tentar. Vamos tentar esse pré-treino, que seja uma cafeína. Vamos tentar um chá verde. Porque assim, dessa forma, eu consigo falar, isso daqui tá dando resultado para esse paciente, esse outro não tá dando. Agora, quando você já entra com uma bomba de coisa pro paciente, você não consegue. Ah, mas o que importa tá dando resultado. E depois, no dia de amanhã, o cara tá viciado naquele pré-treino. E aí, o que você faz? Você entendeu? Então, essa metodologia de trabalho que eu acabo adotando lá. Nossa, bicho, teve uma vez que eu tomei um pré-treino aí que começou a... Coração a milhão. Você é louco. Não, começou a pinicar o corpo inteiro, velho. É, beta-alanina. Isso aí. Beta-alanina. Começou a pinicar o corpo inteiro. Pinicar mesmo, assim. Eu falei, nossa, nunca mais. É legal esse negócio de pré-treino, porque, tipo, você entra numa loja de suplemento. Aqui no Brasil tem milhares de suplementos quando você entra numa loja. Sim, você não sabe o que comprar. Mas o vendedor sabe o que vai te empurrar. Que ele vai entender. Fica sossegado que ele sabe. Então você entra numa loja, tem 1 milhão de suplementos. Aí, e assim, você fala pré-treino. Vamos falar de pré-treino para melhorar o seu desempenho físico. 1 milhão de suplementos. Você vai, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos faz muito tempo. Eu lembro que eu também entrei numa loja de suplemento. Tinha cara, acho que o triplo do que tem hoje no Brasil. Caramba. Muita coisa. Só que se você pegar o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele só reconhece 5 substâncias como recursos ergogênicos nutricionais. Caraca. Então, tipo assim, que é cafeína, beta-alanina, o nitrato, bicarbonato de sódio e creatina. Só esses 5 funcionam melhor no seu rendimento físico. Só que você entra na loja, tem muita coisa. É barrinha de não sei. Água com sal. Tem muita coisa. Tem água com sal, óleo de coco, tem tudo. Tem um monte de coisa. Cara, já que a gente entrou nesse assunto, eu tenho muito receio, porque saiu uma notícia esses dias aí, sei lá quando, no jornal, de um cara que tava vendendo suplemento, só que era farinha com açúcar. Olha só que bacana. Tipo, era farinha com açúcar. Ele comprava os rótulos das marcas e tal. Caramba. Só misturava lá e vendia. O cara fez milhões de reais fazendo isso. Aí foi preso e tal. Como que eu vou saber se eu tô tomando farinha com açúcar ou se... Tá docinho? Se tiver docinho, farinha com açúcar. Tem alguma forma, bicho? Eu costumo até brincar com isso. Eu falo, por exemplo, whey protein, se fosse pra ser gostoso, chamava McDonald's. O que acontece? A maior parte... Porque, por exemplo, eu tomo hipercalórico quando eu acordo. E o hipercalórico, ele é doce. Ele é doce pra caramba. Eu nem gosto muito é doce pra caramba. Por ser doce. E aí, como eu sei que se não é só farinha com açúcar? Cara, a albumina não dá pra saber. A albumina não dá pra saber. Vai dar gases de qualquer jeito. Né, também, vai dar gases. Não tem como ser gostoso aqui. O que acontece? Eu vou comentar da albumina, inclusive. Você pega, por exemplo, suplemento.
a indústria brasileira ela sofreu muito depois a indústria de maneira geral brasileira sofreu bastante, mas principalmente a indústria de suplemento também, principalmente a indústria de suplemento. Eu vi várias marcas pequenas fechando, porque a matéria-prima ela vem de fora e é cobrada em dólar. E você vê o dólar quanto está hoje, deu uma baixada, mas sei lá, 6 meses atrás estava R$6. Das coisas subiu muito. Subiu de tudo. Na verdade dobrou. Eu pagava 60, agora tô pagando 110. A indústria brasileira sofreu muito com essa alta do dólar. A indústria de suplemento particularmente. Então, assim, a matéria-prima vem de fora. Como que você faz para saber se a marca ela é boa? Qual a orientação que eu passo para os meus pacientes? Cara, não tem essa. Você vai ter que desconfiar do que está muito barato. Tem que desconfiar do que está muito barato e pega as grandes marcas nacionais, que elas têm alguma coisa a zelar, que é o nome delas. Então, por exemplo, cara, marca de whey protein, você vai ver 1 milhão de marca. Vamos falar whey protein, você vai ver 1 milhão de marcas de whey protein. Mas você pegar grandes marcas, vamos falar marca X, que tem aquele cara que faz publicidade, etc. Essa marca ela tem um nome a zelar. Então, se no dia de amanhã aparece um negócio desse, que nem você falou, cara, a marca acabou. Então, seria uma forma de você contornar. Desconfie do que é muito barato, mas também não precisa comprar do mais caro. Sim. Das importadas, a grande verdade é que, como é importado, então lá os caras não vão fazer esse tipo. O risco é menor. Sim. Não estou dizendo que não existe. O risco é menor? O risco é menor. As importadas, o risco de você comprar alguma coisa, que nem desse caso que ele falou, é menor. O risco você vai levar mesmo que você está comprando. Esse caso é super sério. Por exemplo, se eu estiver dando um whey protein que que você falou? Farinha com açúcar misturado para um paciente diabético, eu mato ele. Então, eu mato ele, é muito sério isso. Se, por exemplo, estou dando um pré-treino... Você pode acabar com a saúde de alguém saudável também, porque se o cara toma loucamente aquilo... Tem um pré-treino que vamos supor que você compra um pré-treino, lá no rótulo está escrito que tem cafeína. Eu, Jefferson, nutricionista, eu estou contando que aquele pré-treino tem cafeína. Sim. E aí pode ser que esse pré-treino ele tenha DMAA. DMAA significa dimetilamina, que é um componente que foi banido pelo Comitê Olímpico. A UADA considera doping, por exemplo. Caramba. E aí você pega artigo científico, gente que morreu por tomar esse componente. Caramba. Então, assim, se eu pegar um suplemento que está escrito que tem cafeína, mas tem DMAA lá dentro, sem estar escrito, eu estou colocando a vida em risco do meu paciente. Então, é muito importante você saber com o que você está lidando, né? E você comentou da albumina. A albumina ela dá gases, muitos gases. Quem toma albumina está assistindo aí. Eu já tomei. Já tomou. Se você quiser terminar um namoro, um relacionamento, é só mandar a albumina para dentro. Cara, mas pior que não precisa nem chegar a ingerir. Só de você abrir às vezes o pacote ali. Cheira, né? Meu Deus. Forte. É porque é muito barato e é bom, né? A albumina é uma boa proteína, mas a albumina ela tem muitas pontes de disulfeto. E é isso que dá esse cheiro na albumina. Então, por exemplo, a bioquímica explicando por que quando você toma albumina, você tem casos de flatulência. Então é normal, é bem normal. Eu comprava albumina porque o whey protein era muito caro. A albumina é mais barato. Assim, do ponto de vista de absorção dos aminoácidos, qualidade dos aminoácidos, é ótimo, só que tem um efeito colateral, que são as flatulências. Tanto é que era eu e um amigo meu, né, que a gente treinava junto, a gente comprou, ele não aguentou tomar, ele me deu o pacote dele, falei, pô, tava terminando o meu. Tenho mais tipo um remédio, né? Mas hoje a indústria tem alguns sabores aí que os caras tentam mascarar. Eu fui lá no Arnold e aí eu experimentei alguns sabores assim, não é aquele negócio que fala, nossa, que delícia, mas tipo, até meio que vai, assim, sabe? Os caras têm investido bastante. E o que eu queria saber também, já a gente falando aí de albumina, toda essa parte, tem muita gente que fala que ingerir ovo, leite, essas coisas faz mal, que a gente não é preparado para isso. Nossa senhora. Isso é o que eu ouço muito, sabe? Manga com leite mata? Não, não precisa nem chegar a esse ponto, mas tem gente que fala que nós não fomos feitos para ingerir o leite, sabe, de animal. Da vaca, de vaca. Isso aí, também ingerir ovo, sabe? Tem bastante essa discussão. É um tema muito legal. Até gravei um vídeo pro meu canal. É muito legal esse tema. E é legal, mas,
Cara, tem muita gente que defende isso com muito afinco. Então, o que eu fiz, por exemplo, pra gravar esse vídeo? Eu fui lá, vi os vídeos das pessoas que elas defendem que nós... Qual que é a premissa da galera? É o seguinte, nós, seres humanos, somos os únicos seres vivos que depois de adultos continuamos a tomar leite. Aí o que os caras fazem? É bem apelativo. Eles colocam uma foto de uma vaquinha e o bezerrinho mamando. Colocam lá do elefante, tipo, parece aula de biologia. Você fala, velho, obrigado pela sua aula de biologia. Mas isso é algo que não tem comprovação científica. É totalmente observacional e empírico. Ah, não tem? Não tem comprovação científica. Que um primo meu começou fazendo biologia e, nossa, foi a primeira discussão. Todo mundo da casa dele parou de tomar leite. Porque, sério mesmo? Porque parou de fazer. Do ponto de vista nutricional, não faz o menor sentido. Primeiro, o cara fala isso. Nós somos os únicos animais que depois de adultos continuamos a tomar leite. Somos os únicos que fazemos nossas necessidades no banheiro. Então, somos os únicos. Aí você fala, mas cara, nós somos os únicos que tomamos leite. Vamos fazer a experiência. Você que tem cachorro, pega um pote e põe leite e deixa lá. Vamos ver se o cachorro não vai tomar. Vai detonar, bicho. Vai tomar, lógico. O seu gato vai tomar. Vai detonar. Por que nós somos os únicos, depois de adultos, nós continuamos a tomar leite? Porque nós somos os únicos que temos geladeira e conseguimos abrir a geladeira. Essa é a grande verdade. A gente consegue extrair o leite do bicho. A espécie humana é a única que consegue criar outras espécies em benefício próprio. Então é por isso. Essa é a grande verdade. Eu não sei, eu não sou especialista, mas talvez os animais adultos não tomem leite porque a mãe parou de fabricar o leite. A mãe parou de fabricar o leite, legal. Mas assim, elas não muito baixo também, né? Porque normalmente... Não, mas ela para de fabricar o leite, né? Então aí... Assim como a nossa, mas por exemplo, você não consegue ver um outro animal, sei lá, uma espécie dominando outra espécie em benefício próprio. Você não consegue ver isso. Por exemplo, a gente cria gado pro leite, mas cria também pela carne. Sim. Então você não consegue ver isso em outras espécies. De fato, para de fabricar. Mas qual que é o grande problema do leite? Qual que é o grande problema? Não. Qual que é o grande benefício do leite? A galera fala, o leite... O meu lado da história, né? Fala, o leite é uma ótima fonte de cálcio, por exemplo. Aí tem a galera que fala que não precisa do leite. O que eles falam? Eles falam, não, você consegue encontrar cálcio em vegetais verdes escuros. E de fato, se você for ver a composição de vegetal verde escuro, tem cálcio. Só que o grande problema desse cálcio é que ele não é biodisponível. Verde escuro, tipo couve? Tipo couve. Tem cálcio lá na composição. Só que ele não é biodisponível. O que significa isso? Que tem o cálcio, mas você não consegue absorver. Tá? Uma outra coisa... porque tem oxalato, tem fitato, tem ferro. Esses caras, eles atrapalham a absorção do cálcio. Eles indicam bastante esses verdes escuros, mas para ferro, né? Para ferro, mas também você pode conseguir o cálcio no vegetal verde escuro. Essa galera acaba defendendo. Mas, de novo, você tem o ferro, mas tem o cálcio, mas você não consegue absorver. Porque tem fitato, oxalato, tanino, tem várias coisas que não deixam absorver. Um outro fator, e aí também entra uma conversa muito mais técnica, é que lá no nosso intestino a gente tem algumas células que elas parecem minha mão, assim. São os enterócitos, né? E elas fazem projeções, assim, que a gente chama de microvilosidades. A ideia é com que aquele conteúdo que está passando no seu intestino, ele tenha maior contato com a sua célula, com a superfície da sua célula. E aí, quando você imagina que você pega seu celular, você vai ampliar para ver como que são essas microvilosidades. Você vê várias proteínas lá transportando, enfim. O cálcio, para ele ser absorvido, ele se liga num receptor. Então você tem o cálcio, você tem a célula e fora da célula se projeta uma proteína. O cálcio vai lá e se liga nesse receptor. E nisso várias coisas acontecem dentro da célula. Uma das coisas que acontece é que a célula começa a captar o cálcio que está no intestino. Bacana. Só que esse cálcio agora, ele estava no intestino que está aqui, agora ele está dentro da célula. Você quer ir dentro da célula? Não, você quer ir no sangue, por exemplo. Para ele ir para o sangue, você vai precisar de uma proteína que vai pegar um sódio que está no seu sangue, vai jogar para dentro e vai jogar o cálcio para fora. Vai trocar. Então, ó, o sódio está aqui no sangue, vai pegar o cálcio que está na célula e vai fazer isso. Ó. Então você consegue compreender que o sódio é importante. E como que você faz para absorver sódio através da alimentação? Você vai precisar de aminoácidos, você vai precisar de glicose, vai precisar de galactose, que são 3 nutrientes que tem aonde? Que tem no leite, você entendeu? Então, tipo, é uma explicação totalmente... De novo, o que eu estou fazendo aqui para a galera? Estou fazendo para vocês. Estou pegando a base para explicar algo
prático do que a galera tem falado por aí. Sim. E aí a galera fala, putz, o leite tem uma proteína chamada de beta-caseína. A gente vai vai voltar na iniciação científica que a gente comentou. Tem a tal da beta-caseína, e aí eles falam, porque a beta-caseína, ela vem das vacas holandesas, e as vacas holandesas, elas não são legais, e essa beta-caseína, ela inflama. Aí você pega artigo de meta-análise, que é topo de evidência científica, cara, artigo de meta-análise fala que não tem evidência científica que prove que a tal da beta-caseína é inflamatória. Caramba. Você entendeu? Só que mesmo assim, tem uma linha dessa galera defendendo. Aí tem um site Not Milk, se não me engano. E sim, não tem? Aí eu peguei e fui ler. Os caras falam, não, você tem que ler esse site aqui, porque tem tudo de artigo científico. Você vai ver, cara, não tem nada de científico, é um negócio em inglês, tem uns emojis no meio do site, assim, tipo. Não, parece que foi minha prima de 8 anos que escreveu o site. Tem até uma marca de leite agora, que é Not Milk. Ah, é? Olha só. Tem uma marca de leite. Tem uma indústria por trás disso, e né? É caro, Not Milk. O leite é caro, esse Not Milk. Não, mas foi legal você ter falado também do sódio, porque acho que a gente vê muito sódio só como vilão, né? Só como vilão, sódio é extremamente importante pro corpo. A gente olha ali na informação, tem sódio? Não. Sódio não quer. Água com sal. Água com sal. Exatamente, tá aí, tá a explicação. Ó que plot twist. Você viu só, a gente olha só, passou por tudo isso, voltamos na água com sal. Toma água da Praia Grande. Pega uma virose. Bicho, você falou, né? Não, mas a virose é por causa do leite. É por causa Você deu uma explicação científica, né? E você mostrou que não é o seu ponto de vista, é científico o negócio. É científico. Muitas vezes, dentro de uma sala de aula, eu não quero falar mal, mas já falando mal. Muitas vezes dentro... Mas tô aqui pra falar mal mesmo. Vamos lá, comecei, né? Vamos aqui de programa da tarde. Porque o aluno ele precisa prestar atenção nessas coisas. Sim. Porque você sempre vai ter aquele professor... Precisa ter uns cortes também, que né? Que tem 15 anos de casa. Sim. O professor dá aula há 15 anos, há 20 anos. Esse cara, ele vai contar... muitas vezes as mesmas piadas que ele contava, não que isso seja geral, tá? Eu tô falando aquele cara que tá há 20 anos sem se atualizar. Acabou. O cara fez o doutorado dele há 20 anos atrás e acabou, não fez mais nada. Parou. Ele vai contar as mesmas piadas que ele contava em 1900 e bolinha, ele vai contar em 2020 e poucos. E ele, provavelmente, ele vai falar também de coisas que funcionavam em 1900 e bolinha e que não funcionam mais hoje, porque a ciência já provou o contrário. Já mostrou o contrário. E muitas vezes o aluno pega aquela informação na sala de aula que o professor falou e sai falando aí aos quatro ventos. Não, porque o meu professor falou que não é assim que funciona, tal. Cara, desconfie. Eu posso te dar um exemplo disso. Seja chato, vá atrás da informação, né? E a informação que a gente fala é o quê? A informação científica. Você acabou de explicar por miúdos aí o porquê que não faz sentido esse negócio de não tomar leite. Não faz sentido. Né? Então, assim, não acate tudo e qualquer coisa que você escutar dentro de uma sala de aula também. Mas mesmo assim, beleza, o Jefferson falou ali, mas também dá uma pesquisada. Sim. Não tem problema, professor, de onde saiu isso? Então, como começou essa história de que não pode tomar leite? Ou de repente pega e fala assim, beleza, essa explicação que o Jefferson me deu é legal, mas deixa eu pesquisar aqui também, sabe? Dá uma olhada. Vai ver as referências. Aí às vezes a pessoa vai tudo isso que eu te falei, tudo que ele falou aqui, que legal, tal. Mas tudo isso que eu te falei, por exemplo, depois que eu consigo te mandar a referência. Agora dessa galera, quando você vai ver, pede a referência, o cara vai te mandar o site Not Milk. Que você clica lá e tem um emoji. Tá vendo? Isso não é artigo científico. Só tem bezerro tomando leite, só tem elefantinho tomando leite. Isso não é artigo científico. Arial 12. Exatamente. A minha esposa fala, fonte, vozes da minha cabeça, né? Coisa do tipo. E aí o cara fala, putz, mas eu não tomo leite, eu sou saudável. Aí você volta em fisiologia, conceito de fisiologia. Você tem o quê? Você tem parato-hormônios, tem calcitoninas, tem vitamina D, que controla o seu metabolismo de cálcio. Se for um negócio interessante do professor, que ele faz aquela mesma afirmativa ao longo do tempo. Eu acabei de mencionar para vocês os 5 agentes ergogênicos reconhecidos pelo American College, e o último que eu falei foi a creatina. A creatina, há uns anos atrás, eu ousaria dizer, posso estar errado, sei lá, vou chutar 10 anos atrás, estava proibida no Brasil. Sim.
Por que creatina estava proibida no Brasil? Pedra nos rins. Porque creatina causa pedra nos rins. Sim. É afirmativa. Exatamente isso. Nossa, quando eu comecei a tomar, minha mãe ficou, o quê? Você tá tomando creatina? Vai morrer, velho. Já passou um filme na cabeça, né? Filho fazendo hemodiálise por causa da creatina. Aquela coisa horrorosa, né? Essa dá uma thumb boa pra caramba, né? Fui parar na hemodiálise por causa da creatina. Creatina e hemodiálise. Não, e hoje a minha mãe tá fazendo exercício físico agora e... Tá tomando creatina, tá? Não, mas aí o personal recomendou pra ela tomar creatina. Aí eu falei, mãe... E aí agora? E a pedra no rim? O que acontece? Os caras proibiram creatina. Quando você toma creatina, você aumenta o metabólito dela, que chama creatinina, que é um resíduo. E esse metabólito desse resíduo, ele é um dos marcadores de que o seu rim não tá bem. O seu rim não tá, é um dos, tem vários outros. E aí o cara tomava creatina, via que a creatinina aumentava, o que se associou? O rim tá zoado. E é daí que veio essa história. Só que hoje em dia a gente sabe o quê? A gente sabe que não, creatina é totalmente seguro. E aí volta no que ele falou, do tipo assim, o professor que antes falava um negócio e hoje tá ultrapassado. Às vezes deve ter esse professor ainda que fala da creatina. Com certeza, bicho. Com certeza. Com vários outros conceitos, né? A gente tá usando a creatina como exemplo. Tem muita coisa. Mas é isso, né? Eu acho que o aluno ele tem que prestar muita atenção. Tem que ir atrás. Porque a gente entra naquele ponto de novo. Cara, você tem que encarar o negócio de forma séria. Você entrou numa faculdade, você vai sair dali um profissional. Você tem que estar apto pra encarar... Você imagina, se você é fisioterapeuta. Cara, eu me machuquei. Aí eu vou passar com... Eu preciso de um fisioterapeuta. Se eu fizer o exercício errado, eu vou andar torto o resto da minha vida. Não que eu seja muito reto, mas eu vou andar torto o resto da minha vida. Se você passar comigo e eu, sei lá, te passar uma dieta que não tá certa, você tem, sei lá, doença de Crohn, por exemplo. Cara, eu vou prejudicar a sua saúde. É algo muito sério. Você é um advogado. E aí eu acho que eu tenho direito de um negócio. E eu perdi um processo, cara, isso é algo muito sério. Você me instruiu. Então é muito sério isso. Você tem que se dedicar mesmo, certinho e tal. É isso mesmo. Então, não tem jeito. Tem que, igual você falou, tem que desconfiar de se tá muito barato alguma coisa. Chega, um nutricionista aqui super baratinho aqui. Não, e você pega, por exemplo, a gente tem um piso, né? Fisioterapia deve ter isso, o piso deve cobrar. Sim, que é ridículo. O da nutrição, se não me engano, a última vez que eu vi, tava uma consulta, tem que cobrar pelo menos R$150, alguma coisa do tipo. Da fisioterapia, se eu não me engano, é R$60 ou R$80. Aí você pega o cara que pagou 2.000 de faculdade durante 4 anos, tem que cobrar R$680. É bravo. Bom, e aí você pega uma galera que não respeita esse piso. Mesmo assim, tem uma galera que não respeita esse piso. Isso também é muito grave, porque você está desvalorizando não só o seu serviço, está desvalorizando a classe de maneira geral. Ah, mas eu moro num lugar que só dá para... Os caras só pagam R$80 na consulta de nutrição, meu amigo. Você tem que sair daí, você precisa buscar alguma coisa melhor pra você. Porque se o cara tá buscando um nutricionista, é porque ele quer... Ele precisa de alguma coisa, ele precisa do seu serviço. Exatamente, ele precisa do seu serviço. Então, meu serviço custa tanto, tá? Mudando um pouco de assunto, indo para a área de esporte, eu queria perguntar também, que você falou que faz acompanhamento, né? Ali você chegou até a falar de perda de peso ali, de atleta e tudo mais. Aqueles métodos que eles usam, assim, a banheira de gelo, aquelas coisas mirabolantes ali para perder peso muito rápido. Aquilo ali faz mal para a saúde? Muito. De novo, trazendo como que eu faço a minha consulta. O paciente senta no meu consultório, a primeira coisa que eu pergunto, seu foco aqui é o quê? Saúde, estética ou rendimento físico? Quem que vai para rendimento físico? O atleta. Por quê? Você pega, por exemplo, sua empresa é isso aqui. Sua empresa é aqui o podcast. Se no dia de amanhã você fala, putz, eu não gosto dessa televisão, essa parede não tá legal, o que você faz? Você troca a televisão, você pinta a parede, você troca de lugar, né? Agora a empresa do atleta é o corpo dele. Então assim, e ele tem que ganhar. Porque se ele não ganhar, no outro mês ele não tem dinheiro. A empresa falha, ele precisa ganhar. Então assim, quando o foco é rendimento físico, é algo totalmente diferente de saúde. Esporte de alto rendimento nunca foi, e eu ousaria dizer que nunca será sinônimo de saúde. Com quantos anos um jogador de futebol... Qualquer esporte de alto rendimento. Com quantos anos um jogador de futebol se aposenta? Sim. 33 anos, velho. Demência pugilística. Você acha que sua cabeça foi feita para tomar soco no boxe? Sim. Não foi. O cara fica lá todo com Alzheimer, com demência, enfim.
Então, esporte de alto rendimento nunca foi sinônimo de saúde. Esses caras que fazem essa estratégia, eles não estão nem aí para a saúde deles, eles estão pensando em ganhar. Em esporte de combate, isso acontece demais. Qual que é a ideia? E é até engraçado, eles vão ver se vocês concordam comigo. Qual que é a ideia? Eu vou lutar com ele. Eu peso, ele pesa... meu peso normal é 90 quilos. A gente vai lutar. Só que aí eu não quero lutar com um cara de 90 quilos, eu quero lutar com um cara de 85. O que eu faço? Eu desço meu peso. Por mais que eu não tenha o que perder de peso, às vezes o cara quer perder 5 quilos, só que de gordura ele só tem 2. Ele vai perder aonde? Arranca com um braço, né? Pra ele perder. Então assim, o que o cara faz no esporte de combate? Ele quer baixar a massa corporal dele pra lutar com um oponente que teoricamente é mais fraco que ele. Sim. Eu não sei qual a opinião de vocês, mas se isso fosse um segredo que só eu fizesse isso, bacana. Só que eu vou fazer isso, meu oponente também faz isso, não é? Não, né? Porque você tem o mesmo pensamento que eu. Vou lutar, eu tenho 90 quilos, quero lutar com alguém de 85. Você também tem 90, você também quer lutar com alguém de 85. Então, no final das contas, a gente vai acabar lutando entre a gente. Mas tem algo voltado também à estratégia de luta. Então, se você pegar atleta que vai disputar categorias com uma massa corporal menor, esses atletas, normalmente a característica da luta é que você tem muito mais agilidade, por exemplo. Sim. Você tem muito mais potência. Agora que você vai lutar uma categoria mais pesada, o cara dá um mata-cobra aqui. Já era. O que passar aquilo vai até vento o soco do cara, né? Bate aqui. Então tem algumas características de estratégia. Mas pensando de maneira geral, né? Voltando, essas estratégias de tipo... O que eu faço bastante para os caras diminuir peso, a gente faz dieta low carb, dieta hipocalórica. Que é uma dieta hipocalórica? Você diminui a caloria que ele tem que comer. O cara tem que comer 2.000 quilocalorias, eu vou fornecer só 1.500. Isso é uma dieta hipocalórica. Dieta low carb, que é uma dieta low carb, ela é baixa em carboidratos. Uma pessoa normalmente ela tem que comer, vamos supor, você vai comer 2.000 quilocalorias, dessas 2.000, 55 até 65% tem que ser carboidratos. Uma dieta low carb eu vou fornecer só 40% de carboidratos. Então essas são duas estratégias bastante comuns. Não é dieta cetogênica. Cetogênica você praticamente tira carboidrato. Mas aí tem algo mais agressivo que a galera faz, que é fazer exercício em sauna, que é fazer exercício com roupa de borracha. Você é doido. Que é, por exemplo... Esse de roupa de borracha eu nunca vi. Roupa de borracha, então aquelas capas de... Pra perder líquido mesmo. Pra perder líquido, pra desidratar. Qual que é o nome daquelas capas de moto? Capa de moto, de chuva? Tá. Coloca as capas, vai fazer exercício pra suar bastante. Tem gente que entra, por exemplo, entra na sauna, aí vai. Falar uma coisa estranha aqui, entra na sauna com um amigo. Negócio estranho. Vai lá, aí o amigo fica raspando o cartão no corpo pra tirar o suor, pra pessoa suar mais. Tem uma estratégia bastante popular até no mundo do fisiculturismo, que de novo a fisiologia explica pra gente o que acontece. É uma estratégia de hiperidratação e vai voltar até no sódio. Olha que legal, vários plot twists. Vai voltar até no sódio. O que os caras fazem? Você pega uma semana antes da competição e aí você começa, em um dia você vai tomar 7 litros de água. É água pra caramba. No outro você vai tomar 8, depois você vai tomar 9, depois você vai tomar 10. Aí você fica, sei lá, tomar 10 litros de água em um dia. 10 litros de água em um dia. Já é difícil da gente tomar 2. Então, e aí eu te pergunto, quando você toma tanta água, o que acontece com você? Você urina. Pra caramba, eu tô aqui, ó, tomei 2 latinhas, já tô querendo ir no banheiro de novo. Você urina pra caramba. Caramba. Conforme você urina, você elimina sódio do seu corpo. E pra que serve o sódio no nosso corpo? Serve pra reter água. Agora você pensa, tô tomando água, tô urinando, o sódio tá indo embora. O sódio tá indo embora. Eu consigo reter a água que tá no meu corpo? Não consigo, tá sendo eliminado pela urina. Então é uma estratégia de hiperidratação. Então você toma litros e litros de água para eliminar sódio do seu corpo, e aí 12 horas antes da pesagem você simplesmente para de tomar água. Por mais que você não tá tomando água, você continua a urinar, porque você não consegue reter água no seu corpo. Você fica urinando. Você não tem sódio, vai urinar bastante. Você inibe um hormônio chamado de hormônio antidiurético. Então, assim, de novo, fisiologia explicando um negócio. O pessoal faz bastante disso. O pessoal às vezes toma conhaque antes de lutar. Antes de pesar. Antes de pesar, tanto no fisiculturismo quanto nas lutas. Por quê? Porque o álcool, ele também inibe esse hormônio. O hormônio antidiurético, ele serve para reter água no seu corpo. Quando você toma o álcool, você inibe ele.
Ou seja, ele não funciona, você continua urinando. Pode ver aquele seu amigo... ao invés do cara inchar, ele vai urinando, secar. Pode ver aquele seu amigo que tá tomando uma cerveja, com você não vai acontecer que a sua sem álcool, mas tá tomando uma cerveja, toma 1, 2, 3, 4. Na quinta, ele fala, vou fazer xixi. Pode ver que daí pra frente esse cara fica urinando. Várias vezes. Por quê? Porque ele inibiu o ADH. Caramba. Ele inibiu esse hormônio. Um outro fator, pode ver acidente de carro com bêbado, com cachaceiro. Pode ver que esse cara vai sangrar demais. Porque esse hormônio, quando você tem... Esse hormônio também consegue promover uma vasoconstrição. Então, por exemplo, tomei um monte de cerveja e aí, eu bati meu carro. Em uma situação normal, esse hormônio atuaria e eu pararia de sangrar. Só que esse hormônio está inibido. Nossa. E o cara tá cheio de álcool pra cima, vai sangrar. Quando eu fui fazer tatuagem, o tatuador falou que tem gente que bebe pra fazer a tatuagem pra sentir menos dor. Só que ele falou que é uma porcaria, porque quando o cara bebe, sangra muito. Sangra muito. Então, eu também ouvi isso, só que aí eu falei, mas por quê? Ele não sabia me responder o porquê. Ele só sabia que acontecia. Caraca. Hoje é um bagulho muito louco, velho. Cara, assim, pra gente ir fechando, né? Tá. Tenho 2 perguntas pra te fazer. Bora. Quando você falou da célula lá, que a célula é assim e tal, e aí ela pega as proteínas. Uma pergunta completamente leiga mesmo, eu não sei como... Mas souber responder. Como que faz pro cara ver isso acontecendo? Como Boa que... pergunta. Eu sei que é pesquisa, mas assim... Como? Tipo, você pega e separa a célula e deixa ela ali sozinha e joga a proteína e vê como que ela reage. Você fala isso em laboratório? Como que você sabe que acontece assim? Não, você tem técnicas laboratoriais de histologia, por exemplo, em que você investiga isso. Aí depois entra a biologia molecular. Então, por exemplo, a gente consegue isolar a célula, a gente consegue ver o comportamento dessa célula, a gente consegue isolar as proteínas, e aí você vai estudando. Você joga a célula X com a proteína Y, vê o que acontece. Vamos ver como que ela se comporta, por exemplo. Né? Então, por exemplo, o que se faz muito? Pega uma placa e coloca uma célula lá. Vamos falar de cúrcuma, acho que é um bom exemplo. Coloca uma célula tumoral lá. Uma célula tumoral. A célula tumoral, teoricamente, ela tem que se proliferar. A partir do momento que você coloca a cúrcuma lá, você vê que essa célula não se prolifera. Então é alguma coisa que você está observando. Aí o que o investigador vai fazer? Ele vai isolar essa célula e vai ver quais proteínas que dentro das nossas células o que vai surtir o efeito biológico. Se tem a célula, vai vir um estimulante, vai se ligar em um receptor, pode ser, e dentro da célula várias proteínas vão se comunicar. Tipo aqueles telefones sem fio que a gente fazia quando era criança. Uma vai passando mensagem para outra. Isso resulta em um efeito biológico. Você vai vendo tudo essa parada. Não, você consegue isolar a célula. Então você tem técnicas de Western blot, você tem técnicas de PCR, que ficou bastante popular, por exemplo, agora com Covid, então, enfim. Então você consegue ver quais proteínas estão se comunicando e você observa qual que é o efeito biológico. Legal. Então são técnicas laboratoriais bastante rebuscadas. Mas onde você vai ver isso? Biologia celular, biologia molecular. Normalmente na área da saúde a gente tem isso no primeiro semestre. Então é uma passadinha por cima, mas tem. Legal. E o cara que vai fazer IC, por exemplo, o cara vai se aprofundar nisso. Legal. A outra pergunta é: miojo faz tão mal assim? Cara, miojo. Miojo é uma delícia. Não, miojo é bom. Eu sou viciado, cara, em Cup Noodles, velho. Nossa, é horrível o Cup Noodles, né? É horrível. Caramba. Já fez um chuveiro, Cup Noodles? Já passou uns perrengues de ter que fazer um chuveiro? Não. Dá certo. Vai na minha que dá certo. Não, é horrível. Eu gosto muito, cara. Nossa, olha que corte da hora. Professor fala pra fazer Cup Noodles no chuveiro. Quando eu viajei pro módulo, né, do mestrado, aí tava lá na Áustria, por conta do frio, né, todo lugar lá tem água quente, né, e aí eles falaram que lá toda a água é potável, né, porque toda a crise que teve lá atrás, tudo mais, e cara, eu fiz na torneira da banheira, lá tinha água quente, cara, e saía fervendo. Cada um se vira como pode. Fiz mas é bom, cara. Nossa, eu curto o capinado. O que se fala bastante, a grande crítica é acerca do sódio, né, que esses alimentos têm. Aí eu tenho tem muito glutamato monossódico. O grande problema, a meu ver, é porque não é um alimento rico nutricionalmente. Então, por exemplo, você pode fazer um miojo. Você vai gastar quanto tempo? 3 minutos, que é a propaganda? 3 minutos. Ou você pode fazer um macarrão com molho de tomate. Não, mas normalmente eu como depois da janta. Tipo... Você tá comendo aquela nojeira do miojo doce?
Não, isso não. Você come depois da janta? Tipo, eu como normal, tá ligado? Nossa, eu achei que eu era problemático. O cara faz um pós-janta. Não, é porque, sabe aquela vontade de comer doce depois da comida? Eu não tenho. Eu tenho vontade de comer um Cup Noodles. Tipo assim, só Nossa, que específico. O Cup Noodles. Nossa, eu achei que eu era estranho. Sim, paga ele aí, pô. Financia o cara, pô. Então, o grande problema... É isso aqui, não mata a fome aquilo ali. É só... O grande problema é que você tem muito glutamato monossódico, que é um componente que ele influencia as nossas células a liberarem espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio, elas comprometem o DNA da nossa célula. Se compromete o DNA da sua célula, você pode ter uma série de doenças, inclusive complicações relacionadas ao desenvolvimento de célula tumoral. Então, esse é o grande problema do glutamato monossódico. E normalmente esses alimentos, eu esqueci o termo em japonês que se fala de glutamato, mas significa, tem um termo em japonês que se usa para saboroso. Caraca. É em japonês. Meu japonês não tá em dia, desculpa. Mas tem um termo que se usa. Mas esse sódio, ele tá presente no tempero. Ele vai estar presente no tempero. Se tratando do... Porque às vezes eu coloco tipo só a metade do tempero, tá ligado? Então, mesmo assim coloco né? tudo. Então você só vai ter metade de um tumor. Só metade. Tá bom, então. Tô brincando. Se tratando do macarrãozinho, cara, você poderia estar comendo alguma coisa mais rica nutricionalmente. Então você lembra que eu te falei, por exemplo, de regular o metabolismo do meu paciente? Sim. Regular o metabolismo do meu paciente, eu vou pensar em refeições que são ricas em micronutrientes, principalmente vitamina e mineral. Quando você come só um macarrãozinho, cara, você não está dando vitamina e mineral pro seu corpo. Sim. Então às vezes poderia ser mais legal você ter jantado mais, a depender do que você jantou. Então, é porque às vezes eu faço isso, eu deixo um espacinho da janta pra... É porque você gosta... Então é que tá, porque você gosta do sabor do miojinho. É isso. Você gosta do quê? Do tal do glutamato monossódico, que é extremamente viciante. Cara, mas um Cup Noodles que eu gosto de frutos do mar. Muito bom. Tem a mesma coisa, mas tá? Não... Não é porque meu querido, faz mal igual, tá? Sim, não, tô ligado. Mas assim... um monte de coisa que tem. Assim, ele chegou pro Brasil depois de um tempo, mas a minha esposa, ela veio do Japão, ela trouxe de lá, sabe? Cara, muito bom, muito bom. O daqui é meio sem sabor, assim. Que presente, não? Não é tão legal. Nossa. Amor, é o que eu trouxe. Não, ela trouxe várias coisas que lá tem, tipo, tumor enlatado. E ela trouxe também Kit Kat de chá verde. Kit Kat. Nossa, a gente recebeu umas amostras dessa. Kit Kat sabor chá verde. A gente recebeu em casa. Cara, muito bom. Tem umas coisas muito diferentes lá. É horrível. Sabe? Eu gostei. Tô brincando. Mas assim, e se de repente você falasse, pô, o Anderson vai viciado em Cup Noodles. Tá. Teria alguma forma de não ser tão prejudicial? Por exemplo, ele comer uma vez por mês? Aí é que tá. Uma coisa que eu falo para paciente, aluno, para onde eu vou, não tem nenhum alimento que seja proibido dentro de uma alimentação saudável. Quero comer chocolate, Kit Kat. Cara, beleza, eu quero comer o Cup Noodles, beleza. Não é proibido. Você tem que controlar duas coisas, quantidade e frequência. Se você souber trabalhar essas duas variáveis, você pode comer chocolate, você pode tomar cerveja. Então, por exemplo, uma outra conduta que eu tenho, o ato de comer não é só nutrir o corpo. O ato de comer é alguma coisa social. Então, do tipo assim, prazerosa. você vai. Cara, você vai sair, você encontra um amigo seu na rua. Você não vai falar, vamos jogar taco. Dificilmente você vai falar isso, né? Agora, você não vai falar isso. Vamos jogar taco. Vamos soltar pipa. Você pode até falar, mas, cara, o que é mais normal de acontecer? Ou você vai comer uma pizza? Sim. Vamos tomar uma cerveja? Sim. Vamos comer um hambúrguer? Então tem alguma coisa social. Você faz aniversário, o que você faz? Você come bolo. Então você tem que ter esses momentos. A alimentação está relacionada a esses momentos. Então, se por exemplo, você quiser comer seu Cup Noodles mantendo a quantidade de frequência, bacana. Você quer comer seu Kit Kat mantendo a quantidade de frequência, bacana. Uma orientação que eu tenho tem esses momentos sociais e aproveita para deixar esse alimento que você gosta para esses momentos. Interessante. Então, ao invés de comer o chocolate todos os dias, deixa para comer o chocolate quando você estiver, sei lá, com sua esposa assistindo um cinema. Sim. Vai até dar mais valor pro alimento. Tudo demais, né? Igual você falou da água. Pô, até a água, cara. Se você tomar demais, vai ferrar com o seu corpo. Até a saúde. Se você tiver muita saúde, você se acha o super-homem. Então. Você se expõe, entendeu? Então manter quantidade de frequência. Fechou. Jefferson, tem algum recado que você quer dar para aquele cara que tá perdido ali, que seja na graduação, seja como profissional já formado, né? Você tem algum recado aí que você quer
Seria muito frustrante falar não, né? Não. Eu quero que eles... Não, obrigado. Eles têm dois tipos de problema. O problema é seu. Eles têm dois tipos de problema, o meu e do resto. Não, tô brincando. Bom, pra quem tá perdido, a grande verdade é... Vão surgir problemas, vão surgir barreiras, você tem que transpor essas barreiras, estando você sozinho ou não. É claro que se você puder contar com família, amigos. Amigo é ótimo, porque amigo quando você tá zoado e vem te zoa mais, isso te coloca pra cima. Então se você puder contar com família, amigos, isso vai fazer total diferença pra você. Não desiste, se você tem um objetivo, vai atrás, persegue. Cara, tem um objetivo de me formar, vai atrás, persegue. Eu tenho um objetivo de fazer, de bombar em rede social, vai atrás, persegue. É claro que vai cair naquele negócio. Você tem que se dedicar, você tem que dedicar. Dedicação. Né? Perfeito. Muito obrigado, viu, pela participação. Valeu demais aí, pô, várias risadas. Top, eu que agradeço pelo convite. Vou maneirar no miojo, mas vou continuar tomando água com sal, porque... água sal do Himalaia. Ele vai parar de tomar leite, né? Valeu demais. Obrigadão mesmo, foi uma honra aí a conversa aí. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.